Podcast. Eu sou o Fred Pavão e eu tô contando os dias pra moda da barba dos sensoritas pegar. Ó, é uma boa essa, hein? Oi, eu sou o Bárbaro e nesse arco tivemos Susan Foreman como o Aquaman do espaço. Com um barulho mais irritante que a série clássica pode proporcionar, né, Com cara? certeza. Eu sou a Thaís Alves e eu espero que a Jacqueline Hill tenha aproveitado as férias dela, né? É Afinal verdade, das contas, por ela não favor. aparece por 2 episódios. Não, porque ela tava na tarde, né? Tadinha. Finalmente chegamos no episódio que o último membro da equipe tira férias, né, cara? O Ian tirou férias? O Ian tirou no Aztecas, não foi? Não, quem não, tirou foi a Susan. Ah, então ainda tem então falta o ele. Ian. Ainda tem o Ian. Aí já fica pra vocês o spoiler de quem não vai estar no próximo arco. Isso se eles tirarem tudo em sequência, né? É verdade, é verdade. Enfim, pessoas, hoje nós vamos falar aí depois de um podcast que pode ser um pouco de atraso aí. A gente teve uns problemas essa semana, O né, mago cara? nunca está atrasado. Exatamente. Um podcast nunca está atrasado, ele sempre chega na hora correta, nem Isso, antes, nem depois. exatamente. E nesse pensamento nós pegamos essa semana pra revisar o arco da série clássica Os Sensoritas, né, The cara? Sensorites. Que era pra ser o último arco da série clássica, aí depois teve treta e acabou não sendo, isso acabou confundindo a gente também em algumas contagens, mas ele é um dos últimos arcos da É o primeira penúltimo temporada. arco. Exatamente. É o Penúltimo penúltimo. arco. Porque tem aí 6 episódios, um arco compridinho, podia ser um pouquinho menor, mas um arco divertido. Sempre podia. Sim, mais um arco divertido e um arco com um desenvolvimento de personagem, cara. Porra, meu! Quando se trata de Susan Foreman, né? Porque É. como a Bárbara não tava, né? Eles tiveram que acabar botando ela mais evidência e a personagem ganha mais profundidade e isso é bom, cara. Não dá pra botar a Bárbara com aqueles poderes, né? Ficava complicado. Pois é, mas eles conseguiram assim dar uma curva inteligente e saiu um bom episódio. E é justamente sobre ele que a gente vai falar, mas a gente vai dar aquela parada pra polir nossos estetoscópios de telepatia, beber uma água e a gente já volta aí pra falar dos sensoritas. De cara, nesse episódio a gente tem de novo personagens que não são vilões, isso é legal, né? É uma das primeiras vezes na série São clássica. uma raça alienígena. Então, porque na série clássica tinha muito isso, né? A gente viu o alienígena, quase que automaticamente ele era vilão, né, cara? Sempre, eu acho que não teve nenhum arco que o alienígena era gente boa, né? Até agora, pelo menos até agora. E os sensoritas, não, eles são caras legais, só são de... Mais são ou de menos. Não, Feios. Eles, como toda a sociedade... São bonitinhos. Não, eles falam que todos eles são feios pra gente, eles não estão completamente errados, mas eles são simpáticos. É verdade. Eles são feios e simpáticos. E que eles, pra nós, talvez, pra eles, a gente que é feio, provavelmente. Eles falam, não, mas eles são feios. Ele fala, então, mas pra eles a gente deve ser feio. Então, porque eles têm aquela... Eu acho o design dos sensoritas muito legal, assim, tipo... Sempre que a gente pega pra reassistir, pra gravar o podcast, eu fico me pegando, pensando em coisas, e nesse episódio foi justamente isso. Cara, como eles chegaram a esse concept de personagem que é muito maluco, né, cara? E sabe o que foi engraçado? Quando eu tava reassistindo também, pra relembrar tudo bonitinho, a minha mãe veio falar comigo uma hora e falou, que é isso? Nossa, coisa feia, coisa que eu falei, não, mãe, peraí, pô, Não seja preconceituosa. década de 60, tá lá. Eu falei, mas é muito ridículo. Fala, Uma coisa que eu me questionei era... Se o zíper que a gente vê atrás deles é a roupa deles eles ou não é dão eles luz, de cara. verdade? Você, na sua roupa tem zíper? Algumas tem. Algumas tem botão. Você É anda verdade. nua por aí só porque você é Não. humano? Eles usam roupa, cacete. Eles usam aquelas faixinhas. Não, mas tem a roupa aí embaixo da faixa. Tá certo. Porque você teve uma hora que tava assistindo e você falou, dá pra ver o zíper de um, não dá pra ver do outro. Porque nem todos eles se vestem iguais, cara. Você se veste igual eu, tá igual o certo. Babo, não. É verdade. Cada um se veste de um jeito. Os sensores são uma sociedade como a nossa. Você tá Só que muito eles- defendendo a produção da sua... Suspensão de descrença, caralho. Suspensão de descrença. Ó, mas pra vocês terem uma noção, vocês que estão ouvindo a gente, tirando você que assistiu o episódio, que a Terra deve ter sacado isso, mas caso você só escute o podcast e não assista o episódio, eles são mais ou menos o que seriam os UDs nos anos 60. E por que a gente falou dos UDs? Porque eles têm um Por quê? esquema igualzinho. Não igualzinho, né? Os UDs eles têm aquela bola que... Na verdade é o cérebro deles que é externo, né? Mas aí alguns eles têm esse cérebro cortado e vai aquela esfera, né? Os sensoritas eles têm esse estetoscópio que eles botam na cabeça e faz o barulhinho do Aquaman.
E aí o que acontece é que o Russell T. Davies já falou. Vocês conhecem o Russell T. Davies, né? Russell Davies, Já ouviu falar desse tio? aquele menino talentoso, Sim. inclusive. Eu acho que ele trabalhou com o Dr. Who O já, que né? ele falou? Ele falou que a Wood Sphere e a Sense Sphere estão no mesmo sistema solar e são vizinhos, são planetas vizinhos. Então, assim, podemos aí, isso não é atestado no canon, né? Mas pelo depoimento aí do Russell, dá pra gente imaginar que os Uds e os Sensoritas são uma raça meio próxima. Próximas, São né? raças e primas, eles vai. trabalham com esse lance da Telepatia. Isso, né? da Com a telepatia. diferença que o Woody ele não fala com voz nunca. E o Sensorita é engraçado que eu já vi esse arco várias vezes, né? E eu revi agora esses dias, mas eu ainda não saquei por que eles usam essa parada. O que vocês podem falar, não tem por que eles usaram essa merda, né? Pra falar, é o telefone dele. É, então, é o celular deles, né? É verdade. celular é o deles. celular. Pra você ver como nos anos 60 a ideia de você conversar com uma pessoa à distância por um aparelho é o futuro, né, cara? É o futuro. A história se passa século XXVIII. Na verdade, se passa no 28, mas quando a gente encontra, né, que tem o Homem João e a outra menina lá, que É são... o- É o Man... É a Carol. A Carol e o Homem Que, aliás, João. adorei a Carol. Já quero a Carol pra Companion também. Não vai rolar, né? Você já sabe Não que ela... vai. Enfim, quando a gente encontra eles perguntam pro pessoal da tarde, que eles começam a conversar, eles, nossa, vocês estão falando de umas coisas tão antigas, vocês são de quando? Do século 21? Aí eles, não, 21, nós somos do século 20, ou seja, o 21 era o futuro muito distante. O passado distante, Não, mas né? pro TARDIS Crew, né, pro Ian e pra Bárbara, século 21 era tipo, não, gente, ninguém vai estar vivo no século Aí a 21. Bárbara fala assim, a gente mora em Londres. Aí, nossa, Londres? Não, que eles perguntam, o Big Bang ainda tá certo? Ele, Big Bang? Isso é coisa do século 21, né? Londres não existe mais, agora chama Central City, cara. Não é a mesma Central City do Flash, caso vocês estejam se perguntando. O quê? Ou será que é? Ou será que é? Tudo tem viagem no tempo, não sabemos. Não, né? não sabemos. Não Inclusive, Porra, Barry Allen! Porra. pausa no assunto completamente, estou dando balão no próprio podcast. Opa. Hoje saiu o pôster do próximo crossover do É verdade. universo das séries da DC, que vai ser sobre a Terra X, cara, a Terra dos nazistas. Vai ser, acho, Crisis on Infinite Earth X, alguma coisa assim. Enfim, dei uma procurada aí, não tem nada a ver com o assunto, é só que eu queria falar porque é muito legal mesmo. Enfim. Então a gente tem nesses dois primeiros episódios, né? São 6 episódios o arco inteiro, e nos dois primeiros a gente até tem a equipe normal, né? Ian, Bárbara, Susan e o Doutor. E aí, em dado ponto do arco, a Bárbara some, né, cara? Tipo, Ela eu vou some, acho ficar... que entre os episódios 4 e 5 ela o simplesmente 3 e 4, desaparece. Ela parada assim, porque, cadê ela? Ela ficou na É o tarde. 4 e o 5, é o 4 e o Ela 5. ficou lá na nave e, enfim. Ela ficou na tarde resolvendo a Lá no parada. andar de cima tá lá. Deixa ela lá, ninguém tá dando Tipo, falta. ela e um outro cara lá e que esse outro cara nem aparece mais e, enfim, acabou. Eu gostei o motivo pelo qual eles ficam presos lá é porque os Sensorites roubam A fechadura. a fechadura da tarde. Então, o que não faz sentido nenhum, né? Quando você pensa você usa a nossa mente, assim, de dia a dia normal, né? Porque o que eles fazem é que eles têm aquele negócio que parece descascador de queijo, sabe? É. Aquele negócio que você usa, que é uma lâmina assim pra você pegar a peca de queijo e vai cortando fatia. É um negócio igualzinho daquele, só que prateado. E aí eles encostam assim perto da tarde e a fechadura some e fica um buraco. No mundo normal, é só empurrar que abre, né? Não, na verdade, tipo, ele queima, eles queimam que fica até, não, tá com cheiro de queimado, não sei o que, tipo, eles queimam o negócio, verdade, aí, cheiro de queimado. aí tiram o negócio, aí beleza, aí ele vai embora. E aí a tarde não abre nunca mais. E aí ela tá zoada, como assim? Na verdade, quando você para pra pensar, se você tirou a fechadura, a porta tá aberta. Então, né? foi o que eu falei. No Tipo, mundo real, se você porra. arranca porque é um tambor, né? Se você arranca o tambor, Isso. fica a porta sem nada. Fica só uma parada balangando. E aí, pra não ter esse tipo de coisa, eles falam, não abre por quê? Porque a TARDIS é foda. Fim. Não, Por isso que não abre. Não, é porque tecnologia de seu do tempo, e na verdade isso não é uma fechadura de verdade. O que você acha da gente forçar a porta? E estragar as dimensões? Jamais Você faria tá isso. louco? Tudo na série clássica era muito o universo está em perigo extremo se você mexer na tarde. né, Tipo cara? isso, tipo isso. Um negócio que é muito interessante nesse arco é que ele também é o primeiro na história da série em que a Susan descreve Gallifrey em detalhes, né, cara? Porque até então, ela ainda não fala o nome, claro, né? Mas ela... Nosso planeta. Eles sempre falavam, o nosso planeta, nós viemos da quarta dimensão, nós somos viajantes, não sei o que, né? Dão outras explicações, mas nunca foi dito, tipo, lá o céu era assim, a grama era assim. E tem uma hora nesse arco, se não me engano, é no último episódio do arco, que a Susan, ela começa a se questionar lá, porque ela tá conversando com um dos sensoritas lá, o Jamal, e aí ele, como é que é, como é a sensação de pertencer, não sei o que, e ela fala, eu tô viajando, tem muito tempo que eu não paro, mas eu sinto saudade de casa, porque no meu planeta natal
o céu é laranja e as folhas são prateadas. Eu sinto falta disso. E aí depois tem uma hora que ela tem um discursozinho com o primeiro doutor que ela fala, eu tô com saudade de casa, né? Eu tô com saudade de pertencer a um lugar, né, cara? E é a primeira vez que a gente tem essa descrição do planeta natal com tanto carinho, né? Porque até então parecia que eles estavam fugindo de tudo do planeta, né? É aquela hora que um dos sensorites questiona, né? Não, mas vocês são humanos, vocês são da Terra. E ela fala, não, mas eu e o meu avô não somos da Terra. Ela o episódio inteiro eles são descritos como humanos. Os sensoritas falam que eles são humanos. Aí ela descreve o planeta natal dela, que, né, a gente não tem nome ainda. Sim. Ela fala essa descrição. E no final do arco, né, ela tá tristinha. Aí o doutor pergunta, o que foi? Ela tá borocochô, tá pra baixo, né? Tá deprê, tá desolê. Aí, o que foi, né? Aí ela fala, tipo, eu quero pertencer a algum lugar. Eu sinto falta de pertencer, não ficar viajando que nem uma maluca. E isso já é o começo do fim, né? Já tá anunciando a saída da Susan. Porque... Pois é. Exatamente isso. E eu gosto desse link que, claro, na hora ninguém pensa, ninguém percebe, mas é a coisa exatamente de pertencer, que é quando a Susan se despede da Tardes e tudo mais, é exatamente forçadamente. isso. Forçadamente. Ela achou um lugar onde ela pertence. Você fala, olha, aqui você pode ficar aqui que tá tudo bem. Nesse lance, nessa fala dela, a gente consegue fazer duas análises, na real. Uma é essa, né, que isso é o prenúncio do que tá pra vir, né, que ela tá pra sair. É a primeira convênio que vai sair da série na história de Doctor Who. Da série. E o outro é o lance de como isso faz parte da personagem desde sempre, quando se para pra analisar. Porque a gente tem ali, tipo, eles estavam presos entre 1 milhão de aspas nos anos 60, né, e ela tava indo pra colégio, ela não fazia amizade porque ela era muito esquisita, mas ela tava indo. Ela tentava se inserir naquela sociedade. E o doutor o tempo todo falava, eu não sei porque você vai pra essa porra desse colégio, tipo, você não aprende nada, você é mais inteligente que todo mundo. Ela fala, eu quero ver como é que é. Tipo, ela conta que eles ficavam viajando de tempo em era, e ela sempre tentava parar e o doutor sempre viajava. Porque sempre ele saía. Tem a sede pra aventura e ele meio que arrastou ela Pois junto. eu acho que o grande lance é que, assim, tudo bem, ele fugiu de Gallifrey, ele levou a neta, porque ela também queria sair do marasmo, porque Gallifrey devia ser um marasmo do caralho. Mas ela queria estar em um lugar legal. Vocês têm a possibilidade de viajar por todo o tempo e espaço de todo o universo. Mas só pra olhar. Mas você só vai olhar. Então. Mas e de preferência, você vai olhar daqui. De preferência, nem vai. Nem vai. Você só fica aqui. Olha daqui. Não pode nem sair daqui. É isso mesmo. Então a gente vê que desde lá do primeiro episódio, desde Unearthly Child, a Susan, ela quer pertencer a um lugar, ela quer fazer parte de uma sociedade que ela goste, e ela gostava da sociedade da Terra. E aí, por conta dos percalços no caminho deles irem atrás dela, e o doutor sequestrar todo mundo, que ela acaba não podendo pertencer a sociedade nenhuma. E aí ela entra dentro de, eu tô sozinha e tal. Mas a gente sabe que mais pra frente, quando ela sair, fica aí spoiler de uma coisa de mais de 40 anos atrás, mais de 50 anos atrás, né? Que ela vai sair meio contra a vontade. Porque o doutor vai ver que ela tá feliz onde ela tá e vai chegar e falar, fica aí. Não, mas não quero. Não, você quer sim, você só não sabe o que quer. E deixa ela pra trás, entendeu? Sim. E outra coisa que eu fico pensando também é como as pessoas... Vamos, de novo, aquele exercício que eu sempre falo, né? Estamos assistindo série clássica, temos que nos portar nos anos 60, né? E para as pessoas que estavam assistindo nos anos 60. Pela primeira vez, em especial. Imagina você tá lá, tá em 64, vendo esse episódio pela primeira vez. Será que o pessoal não ficou meio com a pulga atrás da orelha na época? Tipo, caralho, será que ela vai sair? Ela tá falando disso, né? Porque não tinha esse conceito, né? Então, justamente por não ter esse conceito, será que rolou alguma teoria, tipo, na época, assim, do pessoal... Porque você tem que pensar que a série já tá andada, ela tá quase terminando uma temporada. Sim, na já real, tem Dalek Mania, já tem fã, né? Então, se já tem fã, já tem teoria. Teoria. Então, será que o pessoal ficava tipo, caralho, será que ela vai sair? Será que ela vai morrer? A gente tinha outras séries, Doctor Who não é a primeira série do planeta, né, cara? Exatamente. A gente tinha outras séries que tinha baixa, tinha troca de elenco... Entendeu? Será que o pessoal ficou tipo pensando... Não sei, é legal pensar isso. É louco, mesmo, né? É engraçado pensar nisso, é uma boa colocação. Né? Eu sempre que eu assisto episódio assim, eu fico me perguntando como as pessoas da época reagiram, pensaram e tal. É um exercício legal que eu gosto de fazer. A gente falou da Carol, mas queria chamar a atenção pro Homem John. O Homem John. O Homem John. Porque eu achei ele muito parecido com o Tenant on Drugs. Você já reparou isso, Paulo, quando você viu a primeira vez? Pode crer. O rostinho dele parecido com o Tenant né? É que o Tenant Pós-heroína, não é verdade?
O Tenant ele tem aquela... É o Tenant fazendo transporte. É, tipo isso. É que o Tenant ele tem uma boquinha meio murcha, assim, no queixinho e tal. E esse cara é igualzinho. O narizinho, não narizinho sei, pra baixo, É o cabelo arrepiadinho. Que é o cara que ele fica metade do arco loucão, né, cara? Meio... Porque esse arco tudo... Ele fácil esse personagem. Metade não, 5/6 do arco. Só no final que ele fala, caralho, olha, agora tô bem. Agora tô bem. Você lembra de alguma coisa? Não. Você não tá tão bem, porra. Uma coisa cada vez, né? Esse arco ele mexe muito com esse lance de memória, de mente, porque os sensoritas eles são essa raça, o nome meio deles já denuncia isso, né? Eles mexem com a parte sensorial da pessoa. Então assim, você vê que o design deles, né, parece, dependendo de como você vê, parece que eles são de cabeça pra baixo, né? Tipo, o cabelo embaixo, em cima não tem nada, os olhos deles são fundos, aí tipo... O ser humano normal, né, quando tá claro, a pupila comprime, quando tá escuro, ela dilata. O sensorita é o contrário, né? Quando tá escuro, ela comprime muito e quando tá claro, ela dilata. Isso. Então, eles são todos assim e eles usam muito esse lance da comunicação mental. E também é legal porque nesse arco a gente vê que não são... apesar deles fazerem uso disso, eles não são os únicos que fazem isso, né? O doutor deixa bem claro que eles sabem fazer, eles sabem se comunicar telepaticamente em um nível menor, eles sabem até ler mente num nível muito menor. E a gente tem uma hora que a Bárbara usa os apetrechos lá, o estetoscópio deles pra se comunicar com a Susan e funciona, né? Sim. Então assim, é uma tecnologia meio compartilhada, né, cara? E eu acho que é uma tecnologia muito... Cara, você tá no século XXVIII. É óbvio que já teriam outras formas de comunicação. Mas eu achei... no passado, o futuro é muito mais simples. Eu achei legal a forma que eles se viraram pra mostrar que, tipo, elas estão conversando por telepatia, sabe? Sim, tipo, sim. Usando barulhinho irritante, né? É bem besta hoje, mas na época deve ter sido, nossa, elas estão se comunicando, mas, cara. Quando você pensa que hoje em dia, tipo, tudo bem, a gente tem arcos que falam de épocas muito longínquas também. E você vê que a tecnologia não é tão avançada. Por exemplo, a gente teve o episódio lá, o Smile. Aí, tipo, no futuro, tudo bem, tem crítica social, não sei o que, de comunicação, blá, blá. Mas, tipo, não tem uma tecnologia tão hiper avançada assim, quando você para pra pensar, entendeu? É simples, né? O ser humano, ele tem isso. A gente pensa numa coisa avançada, mas não... A gente tem um limite, né? Tem uma hora que nossa mente nem processa o avanço mais. E legal, né? No primeiro episódio do arco, a Susan é utilizada pelos sensoritas pra mandar mensagem pro doutor. Porque até então a gente não sabe, né? Se eles... Ele vira boy. Porque a gente não sabe qual é o objetivo dos sensoritas. E aí eles meio que tomam ela, aí ela começa a falar sozinha, né? Possessão, né? A Susan, ela faz umas caras, né? Possuído, É, muito possuída. Aí, tipo, eu não sei se eles vão querer falar com vocês. Aí, tipo, caralho. Cara, imagina, aí bota uma trilha de terror nessa porra e vê isso numa noite chuvosa, maluco. Vai brincando. É tipo assim, eu tô ouvindo vozes, elas não querem falar com vocês, não. Não querem, não. Tipo, cara, vai tomar no cu, cara. Que maluquice. O quê? O que você tá falando, menino? Não. O que você tá falando? Não, tô falando com eles. Eles quem? Eles. Ai, as vozes na minha cabeça, né? Ai, meu Deus. Não, e aí você vê, porque tipo... E já que você tá falando de filme de terror... sim, vai lembrar que... Olha esse gancho aí que olha esse gancho aí que eu tô... Calma que eu tô... Segura emoções. Eu tô caçando o nome do roteirista que... Sim. Mas o que é importante dizer é que o roteirista desse arco trabalhou pra Hammer, e eu vou deixar o Fred falar sobre a Hammer. A Hammer é... pessoas... Enfim, como você pronuncia, o martelo. A Hammer, é o Peter R. Newman. Isso, Peter R. Newman. Ele trabalhou pra Hammer, e a Hammer, pra quem é fã de terror, tem ela com muito carinho no coração, porque ela foi responsável por reavivar os monstros que já estavam meio esquecidos, né? Porque a gente teve o boom dos monstros ali nos anos 40, 50, né? Com a Universal. E depois que esse boom passou, porque o primeiro terror que teve grande foi um dos monstros, né? Então tinha Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Homem Invisível, essas paradas. Depois, quando a gente entrou já no anos 50, assim, pro meio, pro final, a gente teve o Atomic Horror, né? Que era o terror atômico, tipo, agora os monstros são... Guerra, gente. São monstros gigantes, são coisas alteradas... geneticamente, ou o próprio Godzilla, né, ele era alterado por conta da radiação, era o perigo atômico. Então os monstros, eles acabaram ficando meio esquecidos. E aí a Hammer, ela pegou os direitos de muitos monstros. Então você vê que, por exemplo, o Christopher Lee, ele assume como Drácula na Hammer. O Peter Cushing, que foi doutor nos filmes de Doctor Who, do Doctor Who. Do DR. Do Doutor Who, ele fez o Van Helsing na Hammer. Então assim, a Hammer ela é muito presente
pra fãs de terror e pro público britânico em especial, porque ela é de lá, né? E você vê que Doctor Who tem uma ligação, sim, com esse tipo de gênero, né? Sim. Porque esse arco em específico, por exemplo, a gente tava falando da fechadura, só aparece a mãozinha, assim. Esse arco, os efeitos sonoros também, tipo, é coisa muito de filme de terror. Ele tem requintes de terror, assim. É de leve, mas tem. Até porque, se você parar pra pensar, ele tava a época, né, na série, a gente tava num terreno muito inexplorado, porque era assim, vilão, ET até então era vilão, que nem a gente tinha falado, né? E esse foi o primeiro que deixou a gente meio... A gente descobre depois que eles não são, né, que é uma sociedade, na sociedade tem vilões e pessoas que não são vilões, mas aí a gente vê que, a priori, né, tudo é um grande mistério, eles são uma ameaça. E depois a gente vai quebrando esse preconceito e vendo que eles são pessoas legais, né? Só que até lá a gente vê que fica essa tensão, essa trilha sonora e tudo mais. Mas isso a gente volta... Vamos voltar desde o comecinho do arco, que a gente já pulou bem pra frente. Não, já estamos falando muitas coisas. Antes deles saírem da Tardes, primeiramente eles falam, vamos analisar onde pousamos. Que tem, no último episódio, o gancho. O gancho era, bom, esses instrumentos estão falando que a gente tá parado. Mas isso aqui tá falando que a gente tá mexendo. Então a gente pousou em alguma coisa, ou dentro de alguma coisa. E tem estática, a gente não consegue ver o que é. Mas tem condições normais de temperatura e pressão. Tá seguro. Tá seguro. Não tá radioativo lá fora, tá seguro. Então tá de boa. Mas só que antes de saírem da tarde, eles relembram os bons tempos que eles já passaram juntos. Sim. Eles falam, pô, meu, a gente entrou, quando a gente começou essa aventura, a gente tava querendo matar um ao outro. Só que agora, pô, a gente é parça. Uma família. A gente é parça. Agora a gente é parça. Beleza. Tal. Vamos sair e investigar. Olha, estamos dentro de uma nave. E olha, tem um cara ali. Caralho, ele tá morto. Porra, velho. Cara, deu 10 minutos de episódio, tem um cara morto ali, caralho. Lembrando que eles saíram de Aztecas, que eles chegam aonde? Num túmulo de um outro cara que também está morto, né? Porque é um túmulo. Que porra é essa que tá rolando aqui? Fala, olha, tem uma mina ali. Caralho, ela também tá morta. Gente. Puta que eu pariu, velho. O que a gente vai fazer? E todo mundo morreu. Morreu. Acabou. 5 minutos. Acabou créditos e fim do episódio. Série, né? Acabou série, meu Deus. Outra coisa que é muito importante nesse arco, é uma coisa que hoje em dia é banal, assim, a gente vê, sei lá, 1 a cada 5 arcos acaba sendo isso, é que é a TARDIS aterrissando em uma outra nave. Né? Porque até então a gente não teve isso. É a primeira vez em Doctor Who. A TARDIS já parou em praia, a TARDIS já parou em planeta no futuro bizarro, a TARDIS já parou no passado da Terra, mas ela nunca tinha parado dentro de... Tipo, a TARDIS é uma nave, a gente nunca tinha visto essa nave dentro de uma outra nave. E esse eu acho super comum, né? Então, mas é que a origem foi lá atrás, nesse episódio. Eu também nessa coisa de, pô, como é que o pessoal deve ter pensado? Que todo mundo que via a TARDIS sabia. Nossa, é uma nave imensa, tem muita coisa lá dentro, e não sei o que. Aquela nave, na verdade, ela é uma caixinha pequena. E ela cabe dentro de outra nave que, se o pessoal parar pra pensar, ela é muito menor do que a TARDIS. Como é que o povo lá que devia estar assistindo... Será que eles chegaram a pensar nessa coisa de uma nave infinitamente maior? Só numa nave que, tudo bem, ela é grande, porque é uma nave espacial, tripulada, blá blá blá. Mas, pô, é uma nave grande dentro de uma nave menor. Como é que é isso? Era um conceito, esse lance do maior por dentro, menor por fora, né? Ele começou a ser explorado desde o começo da série, mas eu imagino que ainda devia dar um nó na cabeça de algumas pessoas, porque ainda tá muito fresca, né? Hoje em dia é banal pra gente também isso. A gente tá acostumado. Que tem que ser isso, tipo, não, pô, só que ela é imensa, não sei o quê. Tá, ela é grande, fim da história. Não fica pensando, não precisa. Não sei, eu acho que o pessoal, óbvio, não é uma coisa tão difícil de imaginar, né? Tipo, é porque a gente também tem muito esse pensamento que, os antigos dos anos 60, eles tinham a cabeça mais limitada, mas às vezes, a gente tá falando assim, mas às vezes o pessoal via, beleza, é maior por dentro. Só que sabe uma outra coisa que esse arco também trouxe, que não teve nos outros arcos, teve também a coisa de, olha, abriu a porta, já tá mostrando lá fora. A gente tem isso pela primeira vez. Quando abre as portas da TARDIS, eles já estão vendo o cara caído morto ali. Sim. E antes eles não tinham, tipo, abre as portas, beleza, tem alguma coisa ali fora, olha, já mostra ele saindo. Esse arco é engraçado, a gente até tava discutindo um pouco antes de começar a gravar, como ele tem uma certa barriga, né? Porque ele, por ter 6 episódios, ele se estica muito. E aí acaba que ele perde um pouco o ritmo. Mas o começo dele, os 2 primeiros, o ritmo é bom, você nem sente passar, né? Sim. A gente tava assistindo agora, a gente tá gravando na sexta-feira, a gente tava na quarta-feira, a gente tava assistindo,
E a gente viu, tipo, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu não sei. Até o 4. A gente viu até o 4. E aí o lance é que o 2 e o 3, eles passaram tão rápido que a gente pensou que era um só. Inclusive, as anotações até se perderam aqui, porque pra mim é como se fosse já tudo junto. O legal é que rola um desenvolvimento realmente maior de personagens. Então a gente descobre que John e Carol são da Terra. Do futuro. Do futuro. E que também tem o Capitão. Tem o Capitão também. Aí a Carol ia se casar com o John, então existe conceito de casamento ainda na Terra. Não, e o lance que... eu tô com ciúme porque ele tá com outra mulher, e ele vai pegar outra mulher, tem esse papo também. E aí você começa a ver como funciona também a sociedade dos sensoritas, porque eu acho que esse é a chave da questão desse arco. Você repararam que não tem fêmeas na sociedade dos sensoritas? Primeiro, não tem fêmeas nessa sociedade. 2, eles só se distinguem pela faixinha. E pela... Eles não têm nome, né? Então, é o primeiro, segundo o sábio. O primeiro sábio, segundo sábio. O administrador da cidade, o cientista, o guerreiro. Cada um tem uma faixinha diferente, né? São patentes, né? Patentes. Então, mas parece que sem as patentes eles não se reconhecem. Por quê? Quando o City Administrator troca a faixa com um dos Elders, os caras não reconhecem, tipo, o rosto deles continua igual. Parece que eles se diferenciam pelas faixas. Você fala, só conhece de verdade, tipo, pessoa, tom de voz, não sei o quê, quem é muito alto escalão. Quem é, tipo, o servo aqui... Nem sabe, olha, tá a faixa, eu não sei quem. Tá outra faixa de não sei que jeito. Ou seja, é facinho burlar coisa na sociedade, né? Você pode comprar qualquer pano preto no camelô e fazer uma roupa de líder mestre total. Como é que será que deve ser a faixinha do camelô? Às vezes é uma faixinha. É uma faixa branca, né? Caraca! Faixa branca, camelô. E assim, é legal porque ele vai explicando que é o estilo sistema de castas, né? Sim, Animal Farm, bicho. A gente, tem uma hora que... A Animal Farm, né? Aquele livro que fala todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. E tem justamente essa fala. E os Sensorites, eles são super calmos, né? Eles são super tranquilos e eles estão explicando. É uma sociedade em que todos são felizes. Aí o Ian falou assim, mas alguns são mais felizes do que os outros. Então você já vai pegando aí que... então peraí. Tem uma hierarquia e existe um dominante e dominado. Porque tem uma hora que a Susan pergunta assim, acho que não sei se ela pergunta o nome, isso aqui, eles falam, a gente não tem nome, e a sociedade dividida, ela fala, vocês trabalham com casta? E aí ele fala, tem um sistema. Ela, mas isso é errado. Ele fala, não, todo mundo é feliz aqui com isso. É tipo assim, todo mundo é feliz com isso. E veja bem, ele não era o cara mais fodão, ele não era o mais alto da sociedade. Então assim, existia um lado, como a Thaís falou, um lado da sociedade que mandava e o outro que obedecia, mas que era tão... não é castrado, né? Mas era tão ensinado que isso era o certo que nem questionava. Doutrinado. E aí a gente vê mais pra frente que não é bem assim, né? Que tem realmente umas pessoas que são meio doutrinadas, mas tem uns lados da sociedade que não concordam, mas não concordam até certo ponto, porque eles só não concordam quando é com eles, mas eles querem tomar o poder pra continuar perpetuando isso. Ou seja, o meu é o certo. Por mais que o quem manda tá falando uma coisa. Não, eu não concordo, mas eu quero o meu porque o meu é melhor pro grupo. Então, tem uma hora que a gente vê que um dos sensoritas vilões lá, ele pega... o administrador, né? Que ele quer passar a ser o chefão. E ele fala, porque é errado, a gente tem que obedecer ele, não sei o quê. E aí, quando ele se passa pelo chefão, ele continua fazendo o que o chefão fazia. Então, ele repete, né, o comportamento do outro, cara. Sim, e é um negócio que a gente sempre fala, em todos os reviews da série clássica que a gente tem, a gente acaba comentando sobre isso. Isso é um episódio dos anos 60. E já tinha essa crítica que se aplica até hoje, né, cara? Claro, isso é muito louco. A gente tá vindo do fim da Segunda Guerra ainda, né? A gente tá no meio de uma Guerra Fria e a BBC nunca se esquivou de colocar esses temas. Sim. Porque, bicho, Dr. Who é político desde o começo. Seriam os sensoritas comunistas do espaço? Olha aí. Soviéticos espaciais, cara. E antes disso tem o momento Casos de Família. Olha aí. Estamos esquecendo do momento Casos de Família. Me ajuda. É Márcia agora? Não, qual é o nome dela? É Márcia? Não, agora qual é o nome outra, dela? Cara. Cristina! Me ajuda, Cristina. Sensorita Cristina. Sensorita Cristina. Porque os sensoritas estão fazendo contato com a Susan. E aí o lance é que, no primeiro momento, eles querem levar o doutor
a Susan, a Bárbara e o Ian, pra Sense Sphere. Vocês vão para a Sense Sphere, vocês ficarão presos lá para sempre. Aí o doutor, não, a gente não vai fazer isso não vai acontecer. E aí o doutor e a Susan acabam brigando. E aí, porque ela é rebelde, ela é adolescente. Nesse arco a gente tem o doutor sendo meio incisivo, né? E a Bárbara meio que chega na Suzy e fala, não, calma, tá tudo bem, é assim mesmo. Ela é jovem, né? E assim, não tem nada a ver com o fato deles serem aliens, deles estarem numa nave espacial. Não, bicho, é um pai brigando com uma filha, tipo assim, eu sou seu avô, caralho, me respeita. Tipo isso, só que antes a gente tem aquela coisa de, o que está acontecendo com essa nave? Essa nave tem 3 humanos nessa nave, a tripulação é de 3 humanos, e eles estão presos naquele espaço por causa dos sensoritas. Os sensoritas, eles não querem matar a gente, isso é deixado claro o tempo todo. Os sensoritas, eles não têm intenção de matar, mas eles prendem os humanos naquele espaço do espaço, digamos assim, naquela... puta, me fugiu o espaço. Espaço, né? Sala. Naquela zona, sim. Naquele quadrante. Naquela área, vamos colocar assim, naquela área. E assim, os humanos não vão sair de lá, eles não vão se comunicar, não sei o quê. Vocês vão simplesmente ficar aqui, eles alimentam até. E aí, tipo, quando chega o doutor e tudo mais, aí eles até fazem um teste de coragem que eu achei muito, muito amigável, assim. Como é que a gente testa os nervos desses caras que a gente não consegue controlar mentes? Vamos fazer de conta que essa nave está caindo a velocidade Mach 3, Mach 4 e vamos ver se vocês aguentam a pressão. Se vocês não aguentarem, e é muito se bom mija aí nas calças. Nessa hora tem aqueles efeitos maravilhosos da série clássica, que é claramente o câmera sacudindo a câmera, né? Tipo, sacode, pisca a luz, rápido. Sacode. Ainda bem que dessa vez foi intencional, né? Porque tem umas horas que não é e dá umas balançadas, né, bicho? Nesse arco a gente tem um personagem recorrente voltando, que tem muito tempo que a gente não vê também, e todo mundo esquece, que é o Boom. O Boom aparece nesse arco. É verdade. Tem uma hora que é assim, porque a gente tem no primeiro arco... É visível. No primeiro episódio de todos do Nerfly Child, a gente vê que ele aparece de cantinho, dá aquele... beleza, tô aqui, hein? Mas assim, bem em cininho, assim, quase que não dá pra ver. Nesse, na boa, tem uma hora que o cara que tá segurando o Boom dorme, cara. Que ele dá um opa! Ele dá tipo ele dá uma batizada assim com o Boom. Eu ainda não sei se o problema é o cara do Boom ou se é o câmera. Ou se eles são a mesma pessoa, né? Caralho. Peraí, segura aí. Não. Segura com a boca, porra. Orçamento, bicho. Orçamento, cara. É engraçado também que nesse arco a gente... cortar do ator. Quer dizer, até dá, mas fica meio chato, né? Meio chato, né? A gente tem nesse episódio também esse lance que eles estão presos e tudo mais, e o doutor, ele quer porque quer ir embora, que ele não quer ver Sensosfera, ele não quer porra nenhuma, ele quer voltar para a tarde, e ele tá cagando pro resto dos humanos, né? Tipo, mas eles estão aqui, não me interessa, quero ir embora. E é muito engraçado como você vê uma diferença brutal dos doutores que temos na série. Hartnell, né? Ou seja, todos os outros. Todos os outros. Que tipo, caralho, tem uma merda acontecendo aqui. Porra, caguei. Vou resolver. Hartnell, tem uma merda acontecendo aqui. A gente não pode fazer nada. Vamos embora. Não, se você parar pra pensar, bem assim que ele fala, a gente fala, porque é o modo de falar. Então tá, tchau. A gente fala muito assim, não, porque o Capaldi, ele é o rebelde, não sei o que, mas, cara, o Hartnell, o primeiro doutor, ele é o mais fuck the police que tem, né, cara? Fuck da police. Fuck da universe, fuck da police, fuck you all. E o primeiro fuck doutor... tu, fuck me, fuck todo mundo. O primeiro doutor... Se ele é o fugido de Gallifrey, ele ainda está mais ou menos conectado às O jeitinho de Gallifrey. Não, o que aconteceu em Gallifrey, né? Antes dele... pro cara fugir de Gallifrey, porque devia estar muito ruim lá. Mas eu acho que ele saiu só porque era chato, não era porque era boring, fudido, né? Que hoje em dia, Gallifrey hoje em dia é tipo Brasília, né? Não, claro que a gente não tinha esse conceito antes, lógico, mas esse é o doutor mais rebelde, esse é o doutor mais jovem. Não, sabe qual é o lance desse? É um doutor jovem. Ele é o mais jovem. Ele é o mais jovem, ele é novinho, pô. Ele só não é mais jovem 400 anos, o que é 400 anos, pô? Até menos, né? Porra, tá fácil. Ele só não é mais jovem do que o doutor criança lá no celeiro com medo da Clara. Verdade. Mas quem não tem medo, é verdade? Não, se você imagina você tá saindo da cama, uma mão pega a tua perna. Pode ser de quem for, cara. Puta vida. Eu piso. Pisa. Se fosse o Hartnell, pisava, né? Pisava. Se fosse o Hartnell, pisava pra matar, mano. É verdade. Mas não era o Hartnell fuck the police ainda. É verdade. Plot twist.
Mas é engraçado. Foi isso que transformou ele em exatamente. Mas foi mesmo. Não, mas se você parar pra pensar, ele só é tão rebeldão, tão maluco por causa dos traumas dele, que caralho, foi ele mano, mesmo que criou, né? Caralho, mano, por que você é rebelde assim? Porque quando eu era criança, veio uma mão embaixo da cama e pegou a minha perna. Se você não ficasse assim também, eu duvido que você não ia ficar assim também. Se a mão não aparecesse... Cavalo imundo! Cavalo imundo do caralho! Quando será que custa uma sessão de terapia em Gallifrey, né, bicho? Tem que falar com o psicólogo, né? The psychiatrist. Não, esse é psiquiatra. The shrink. Aí pra fazer, dá pra fazer até umas viagens no tempo, lembra? Pra É regressão, né? lidar com os problemas. Não, mas olha, sabe que é engraçado? A gente tá falando que ele era fuck the police e tal, mas sabe qual a grande diferença que a gente tem do primeiro Doutor pros demais? Porque assim, mais pra frente, nessa época a gente não tinha Gallifrey estruturado, né? A gente vai ter ela sendo chamada de Gallifrey só lá pra frente. Com o segundo a gente começa a ver mais sobre, mas ainda sem nome. O segundo ele dá nome pra raça dele. Então. Senhores do Tempo. Sim, e a gente começa a ver mais a fundo também os Senhores do Tempo, né? Mas Sim. é mais como é a sociedade, como eles são, por exemplo, eles têm tribunal, eles são uma coisa mais... É quase como se fosse um parlamento mesmo, né? Sim, sim. Na época do Hartnell, a ideia que a gente tinha, assim, se a gente não tivesse visto nada da série, é que assim, era uma utopia, era um lugar perfeito e que, como todo lugar muito perfeito, fica chato. Então não era como se ele estivesse fugindo de uma sociedade opressiva. Perfeito não devia ser tão perfeito assim. Não, então, né? mas eu não tinha esse conceito ainda, eu acho. Porque não era como se ele estivesse fugindo de um sistema podre. Ele tava fugindo de um lugar que não tinha emoção nenhuma, que era um marasmo, entendeu? Então por isso que ele era meio fuck the police, tipo, ele era completamente anti-paz, cara. Eu quero aventura, né? Ele era tipo, ele era bom, mas ele era caótico total, chaotic good ao extremo, né, cara? Chaotic good, boa. Bom, enfim, vamos voltar aí pro plot da história, né? É importante a gente falar do plot, assim, porque porque a gente isso tem tá muito... formando as personalidades deles. Não, e a gente, todo o arco, a gente tem as fases de Doctor Who, a gente divide pelos doutores, não só pela troca de ator, mas porque o doutor, ele dita muito o ritmo da fase dele, né? Então a gente ter esse doutor mais fuck the police justifica muita coisa dos arcos, né, cara? Eu também acho. E assim, querendo ou não, aos pouquinhos eles estão ganhando contornos, né? Então a gente falou aí no começo de que eles já são uma família, tipo, o Ian fala, tipo, ele queria fugir no começo. Ele e a Bárbara estavam procurando meios de fugir da tarde pra voltar pra casa. Hoje eles não têm mais essa preocupação de voltar pra casa. Eles estão super ok com o doutor. Ele vai levar a gente de volta. Quando? Uma hora que a gente cair no mesmo lugar, beleza. Exatamente. A gente vê a Susan também, né? Ela não grita tanto nesse arco. Ela é mais útil, né? Então, mas aí esse arco... Ela é utilizada nesse lance da telepatia. Da telepatia. Mas eu vou te falar que... Ela ganha mais uma profundidade, eu entendeu? Eu acho que isso foi muito uma jogada de sorte, porque o fato da gente ter a Jacqueline Hill tirando férias nesse arco, a gente brinca, faz piada, mas o lance é assim, querendo ou não, até então, quando a gente precisava ter cérebro na série, quem fazia era a Bárbara. O doutor e a Bárbara, né? Nesse arco, como não tinha a Bárbara, eles tinham que fazer alguém fazer isso também. E aí eles botaram a Susan pra fazer. Eles botaram a Caroline Ford pra fazer. E nesse arco eles viram que dava. Porque até então ela era só a Damsel in Distress. 99% das vezes. E por conta desse percalço, tipo, bota ela pra fazer aí e vamos ver no que dá. Eu acho que eles começaram a aproveitar mais, tipo, olha, dá pra fazer. Ela não precisa ser só a menina que grita. E o melhor, isso não ficou forçado. Não ficou tipo, putz, nesse episódio, aquela personagem que era burra o tempo todo, puta, agora ela é um gênio. Agora ela resolve todos os problemas sozinha. Não é isso. Também porque ela não era burra. Ela era inteligente. Era só ela, a menininha que, puta, ela sai correndo, cai, tá em perigo o tempo todo. Ela não é. E nesse episódio, ela é, tipo, aquela pessoa que, puta, a gente precisa dela. Sim. A gente depende dela. E não é aquela coisa forçada. Em nenhum momento ficou forçado. E eu achei isso brilhante. Não, e você vê que desenvolve muito a personagem. Ela tá mais solta. Tem uma hora, eu não lembro bem qual é o contexto, ela tá ela, o Ian e o doutor. E aí ela começa a imitar um coelho, ela fica pulando, então eu vou sair pulando, fazendo não sei o que, tipo, você vê que até a postura, tanto da Caroline Ford, óbvio, né, porque tá fazendo a personagem, quanto da Susan enquanto personagem, tá mais confortável, né, tipo, olha, ela tá crescendo, né, ela tá sendo uma pessoa ela melhor. Tá lidando com um monte de problema ali, né, então querendo ou não, ela tá aprendendo. E querendo ou não, né? ela já viu uma porrada de coisa, ela já passou pela praia de ácido maluco lá dos Vord, ela já viu uma sociedade de sacrifício, então assim, isso faz a pessoa crescer meio que na marra, né, cara? Eu também acho. Bom, se a gente for continuar aí com o plot,
Nas minhas anotações aqui, chegamos... Com certeza tem um monte de coisa acontecendo antes, mas que o Ian, ele é... Como é que chama isso aqui em português? Tá escrito poison. Ah, envenenado? Envenenado. Caralho, gente. Tá faltando jogar um Pokémonzinho aí pra lembrar que é envenenado, né, cara? É verdade. Mas, gente, antes do veneno e tudo mais, porque tem bastante coisa antes. É que eu antes. vou assistindo, e aí eu só marco os pontos. Pera lá, mas vocês que estão ouvindo, se vocês não sabem... Caralho, vocês não estão aqui há um dia, cacete. Vocês sabem que a gente não faz nada na ordem nesse podcast, né, cara? Pera aí, gente. Mas eu acho uma coisa importante de ressaltar que depois desse teste super sussa que eles fizeram da nave caindo a Mach 4, 20. E a gente vê nesse momento, é legal porque, tipo, o capitão da nave, ele tá fora de combate porque os sensoritas, eles bagunçam a mente do cara e ele não consegue fazer nada. E aí a gente vê o João, né? O quê? É o João esse aí, não é? Que é o que tá bagunçado. É o Homem John, não é? Não é o Homem John. Não é o Homem John, é o capitão da nave. Ah, é o capitão da nave. O Homem John não era o capitão. Ele encontra depois lá com a Suzy e com a Bárbara lá embaixo. É verdade. Lá atrás. E é nesse ponto uma coisa muito importante que a gente vê é a capacidade do doutor, que é uma nave, digamos, do século 28 humana, e aí ele vai, tipo, ó, mexe aqui, mexe ali, faz isso, vê a alavanca, e essa luz, como é que tá? Não sei o que, e agora, faz isso, impulso ali, não sei o que, salvou. Porra, cara, eu gostei muito. Maitland. Isso, Capitão Maitland, isso. E a gente vê nesse momento um doutor que ele é o doutor mecânico, que ele mexe ali, aqui, e ele pilota a nave com uma... Meu, a nave é dele. Sim. Parece que a nave é dele. Então, cara. E aí a gente pode presumir, a gente pode assumir, na verdade, que ele não sabe dirigir a TARDIS e ele sabe dirigir esse negócio. Então essa porra devia ser muito atrasada pra ele. Porque assim, ele não sabe até hoje dirigir a TARDIS. Inclusive zoam ele no final desse arco. Que ele fala assim, que a gente vê que essa nave eventualmente vai embora, eles conseguem seguir, e aí o Ian fala, pelo menos eles estão conseguindo ir pra casa. E aí eu tô falando, você tá dizendo que eu não sei dirigir? Você tá dizendo que eu sou um velho fudido? Seu escroto, vou te largar, hein, não sei o quê. Vou te largar, seu filho da puta. Então, uma parada tipo assim. Então a gente pensa assim, caralho, se ele não sabe dar ré na tarde direito, e ele consegue mexer nessa nave, deve ser tipo um brinquedo de criança pra ele, essa porra dessa nave gigante, né? Mas o que eu acho mais curioso é que aí a gente tá indo pro final do primeiro episódio ainda, sim. Que aparece a cara do Sensorita pela primeira vez, e eu gostei, porque fez um crossover legal com Dragon Ball. Com Dragon Ball. Mostra os primórdios da raça do Freeza. O Sensorita que sobrevive no vácuo do espaço. É verdade. Olha aí. Eles são os antepassados do Freeza. Olha aí, isso pra mim já é uma verdade já, cara. Porque te falar que uma coisa que é muito... Já é canon, cara. Mistura Dragon Ball com Dr. Who é tipo o orgasmo nerd da minha cabeça. Caralho, quando eu tava vendo isso pela primeira vez agora, eu falei, caralho, não tinha me tocado isso a primeira vez que eu vi. O que faz sentido esse arco, ele devia ter 4 episódios, ele teve 6, por quê? Porque eram uns 3 minutos do Freeza. Olha aí, viu? Já justifiquei, pronto, drop the mic. É engraçado você falar do lance deles aparecerem no vácuo do espaço, né? Que a gente tem no final desse primeiro episódio, a gente tem estão todos eles olhando pra uma janela, é uma cena até meio além da imaginação, tem aquele episódio além da imaginação do avião, né? Sim. O cara olha, tem um gnomo ali fora, vocês não estão vendo? É igualzinho, eles olham pra janela, aí tem um sensorita assim boiando no espaço. Quando a gente tem o segundo episódio, quando começa, tem essa cena, né? Porque sempre é assim, né? Quando acaba um, termina o outro. Quando termina um, começa o outro. E a gente vê, é descarado. Essa cena foi regravada. Você sentiu isso? Sim. Porque assim, não é nem o mesmo ângulo. Tipo, o Sensorita 1 tá lá atrás e ele era outra máscara, era outro tudo. E nesse ele tá colado assim no vírus, tipo, beijando o vírus. Oi, beleza? Tudo bem, você vê até, você fala, nossa, você vai pensar em continuidade na década... Tudo bem, gente, tudo bem. E muitas vezes isso acontece. Sim. Que, olha, tem uma fala. Aí quando vai dar a fala de novo, a fala já mudou. Tudo bem, acontece. Mas nesse, gente, é muito gritante. Mas eu acho que a gente também só sente tanto porque a gente vê de uma tacada só. Porque naquela época demorou uma semana pra passar. Então acho que nem lembro. Um mês e meio durou esse. Parecia um alien meio careca com uma barba na janela. Ok, uma semana depois, um alien meio careca barbado na janela. Ele só chegou um pouquinho pra frente, né? Um pouquinho assim. Antes ele tava assim, depois ele no primeiro episódio tem as mãozinhas e no segundo não tem mais mãozinhas. Na primeira vez que a gente vê a primeira versão dessa cena, o Hartnell ele tá fazendo olhinhos. Que ele fica com o olho pra cá, pra lá, loucão. E aí no segundo ele tá tipo travado olhando pra frente também. Ou seja, foi gravado 2 versões, sim. E eles utilizaram. Mas de boa, né? Não tem isso não compromete o plot, são aqueles detalhes engraçados que a série clássica propõe. A gente gosta de detectar essas coisinhas. Sim. Posso passar pra vocês, é legal. É lógico. Bom, tá, posso pular pra parte que o Ian é envenenado? Pode. Veneno, Ian.
Não, eu tenho que falar antes do motivo. Do motivo da briga do doutor e da Susan que a gente tinha falado. Eles brigam, eles brigam. Por que ela tá defendendo os sensoritas e o doutor tá desconfiado deles. Que tem, os sensoritas estavam com aquela coisa de, a gente vai prender os humanos aqui, e aí o doutor ele começa a se importar um pouco, não com os humanos, ele começa a se importar porque os sensoritas roubaram a fechadura da TARDIS. Fala, bom, agora vocês mexeram na minha propriedade. Cara, você no meu carro, cara. Já da minha propriedade, vocês mexeram no meu carro. Agora eu vou botar pra fuder. Que aí, primeiro, os sensoritas começam com uma postura mais agressiva. Porque eles têm o ranço que, olha, humanos já vieram no nosso planeta e queriam roubar e queriam destruir o nosso estilo de vida. E aí, agora a gente tem os humanos como inimigos por causa disso. Sim. E aí o doutor, em função disso, fala, bom, já que você vai me tratar como um inimigo, eu vou trabalhar como o seu inimigo. Aí ele percebe que eles têm aquela coisa pela mente, então olha, não pode ter medo, porque aí sem o medo eles não controlam a minha mente. Ok, já é uma defesa. Fala, bom, aí eles não têm a mesma forma de ataque. Beleza, agora eu vou atacar vocês. E ele percebeu que com barulho... com agressão mental, digamos assim... Confusão mental, os sensoritas, eles tinham uma sensibilidade muito grande. Falei, então, isso já é. Aí ele analisou aquela coisa dos olhos dele, até falar, sabe um olho de um gato? Os olhos dos sensoritas são exatamente o oposto. Então, no escuro, eles são inúteis. Aí fica também aquela coisa galhofa da década de 60, que é tipo, apagou a luz, os caras, tipo, dropam a arma, ai meu Deus, fudeu, a gente vai morrer, caralho, tipo, mano, tem uns overactors nesse episódio, assim, umas horas que você vê que, tudo bem, tem um problema, mas a reação não deveria ser tão... Os olhos arregalados. Não precisava ser tão exagerado assim. Não precisava. Mas é muito um traço da atuação da época, né? E é também aquela boa e velha, você fala, velho, a gente precisa criar uma coisa, um alienígena, que ele não pode ter uma dificuldade de se derrotar muito grande, porque aí fica difícil pra gente resolver depois. Até porque você vê que eles não são ameaça o arco inteiro. Eles, nesses primeiros episódios, esses 2 primeiros, eles dão uma ameaçadinha e depois o episódio ele fica quase que meio... Não é luta, né? É só eles desvendando o local. Tipo, parece que o vilão é o próprio local, quase. Sim. Não é a raça. E aí a Susan descobre aquela telepatia que ela tem ela consegue se comunicar com sensoritas de longe e tudo mais. Beleza. Vocês vão descer pro planeta e ponto final, vocês vão viver lá porque a gente quer. Aí o doutor fala, vamos ver o caralho, você vai devolver a minha chave e vão deixar os caras embora. Sim. Só por tabela, porque vocês roubaram a coisa da minha nave, porque senão eu tava cagando pra esses caras. Essa é a verdade. Vamos falar o que é verdade, minha gente? Essa é a verdade. O doutor ele era muito desapegado dos outros nessa época, né? E aí a Susan, como a gente já tinha falado, ela fala, olha, então tá. Então, pra vocês concordarem em ir pra lá, eu vou me fazer prisioneira, entre muitas aspas, e aí vocês vão de boa pro planeta. E aí o doutor usa o esquema da luz, não sei o quê. Susan, volta pra dentro, que eu vou falar com você. Eu quero conversar com você. Volta pra lá. Ele fica tentando dar um esporrão nela, né? Ele dá um esporrão inteiro. E aí, tipo, ela fica de boa. E até, isso é uma coisa que o Ian e a Bárbara comentam. Fala, caraca, o doutor tá putaço. Faz tempo que a gente não via ele assim. E é foda, né? Se meter em família, né? Família, não é bom, né? E aí eles têm uma discussão com a Susan que eu acho muito legal. Ela fala isso, e eu acho que também é um ponto de crescimento da personagem, que ela fala pra ele, eu não sou mais criança. Sim. Para de me tratar como criança. E aí ele responde, é bem aquela resposta de pai. Que eu não sou mais criança. Então para de agir que nem criança. É verdade. Você tá sendo nunca ouviu isso, né? Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu? Essa é coisa bem de pai que fala, é que a gente fala, pô, mas eu não sou mais criança. Então para de agir que nem criança. Você tem uma arma. Que beleza, é só telepatia. Só que você tá usando ela sozinha. O doutor passando nesse episódio tá Rick and Morty, né, cara? Nossa, sim. Porque tá muito assim, o avô maluco, fudido, e o neto que tá, não, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, né? É bem isso mesmo. Muito assim, cara, ele é grossão com ela. Ele é bem grosso, e aí, tipo, ela fica super pé da vida. Eles têm... E é legal, porque quando você para pra pensar, existe uma aproximação do público com isso também, né? Sim, cotidiano, né? Eu acho que tem jovens assistindo Dr. Who nesse momento, e estão vendo a atitude da Susan, estão vendo a atitude do doutor em relação a tudo isso, tá espelhando na vida deles, né? Na vida real deles. E outra coisa que eu acho muito interessante a gente não sabe há quanto tempo os dois estão viajando juntos. Sabemos que eles já viajam juntos há um bom tempo. Sim. Porque, por tudo que eles já falam, eles já viajam junto há um tempo. E o doutor, ele fala que o sensorita, ele fala, a gente vê na mente da Susan, a gente sente a sua tristeza.
E o doutor até fala, vocês têm sorte que vocês não podem sentir a minha ira. Porque em todos esses anos que eu estive viajando com a minha neta, a gente nunca teve uma discussão. E agora, vocês fizeram a gente discutir. Pode crer. E sabe o que eu fico pensando também? Agora Pensou. a gente começou a falar sobre cena de família, e como ele trata ela como um pai. Porque a gente sempre tem esse questionamento, tipo, o doutor é o avô da Susan é neto do doutor. Quem é o pai ou a mãe da Susan? Quem é o offspring, né? O filho ou filha do doutor. Você já parou pra pensar que eles podem não existir mais? Vamos supor que... Beleza, óbvio, ele teve que ter um filho ou uma filha pra poder ter uma neta. Mas, sei lá, vamos supor que seja uma filha, ela teve a Susan e morreu. E o doutor cria a neta desde sempre. É possível. Porque a gente sempre fica se pegando, quem é o pai da Susan, quem é a mãe da Susan. Às vezes ela nem conhece. Às vezes o referencial dela de figura paterna é o avô. É ele mesmo. Né? A gente ninguém nunca levantou isso, né, cara? Não é impossível e nunca foi respondido. Desde aquela época até hoje, nunca foi respondido. É muito engraçado porque a gente já viu... E não tem nenhuma coisa de tipo, vovô e, a mamãe que era assim, o papai... Que era... Nunca teve nada de coisa com pai, com mãe. Nada. Tanto que tem até teorias que jogam que o doutor não é avô de verdade dela, né? Pode ser tem gente que fala que ele era só o velho malucão, o Dr. Brown do bairro, e ela era a menina que queria aventura, e ela sai pra viajar com o velho, e aí ela chama ele de vovô porque ele é velho. Mas não, eles são blood related, né? A gente vê mais pra frente que não tem. A teoria é caída, e o doutor tem inclusive bisneto. Mas seria impossível, Não, né? não seria... É válido, mas eles são parentes mesmo. Ela é neta dele, sim. Tá. A teoria que eu levanto é só que eu acho que ela pode não ter pais. Eu acho que ele é a figura paterna dela desde sempre. Sim. Entendeu? Bom, e aí depois disso eles entram em acordo, falam, tá, beleza, a gente vai. A Bárbara fica... Não, você fica aqui na nave, que o sensorita eles falam, não, vão só vocês três. Ela fica aqui. Tá bom. É só uma desculpinha pra falar, vai tirar férias, vai dormir, vai descansar. Tá quase um ano ou mais, né? Não, direto. E, gente, de que arco que a gente veio? A gente veio dos Aztecas. Pô, o trabalho que ela teve nos Aztecas. Pode crer, nos Aztecas é quase só ela, né? É quase só ela, é solo. Doutora Bárbara. Doutora Bárbara, que nem você, foi a sua abertura. Bárbara Wright é o nome da série, né? Bárbara Wright e grande elenco. Bárbara Wright e amigos em Os Aztecas. Tipo isso. Fala, beleza, aí ela fica lá. Aí eles vão lá pra aquela sociedade. O primeiro sábio, que ele é o cara mais legal que tem naquela porra inteira, ele fala, olha, não, eu sinto... Ele é o primeiro sábio, né? Não é por acaso. Não é por acaso que ele tem as duas faixinhas, o X no peito. Ele tá fantasiado Ele é o Não, ele tá fantasiado de Caçador de Marte. Verdade. Olha, é John verdade. Jones, É verdade. Ou de Paquito também, pode ser. Aí é o sensorito Paquito, né? Sensorito Paquito. Planeta Xuxa, cara. Planeta Xuxa aqui. Planeta X, que inclusive tá pra chocar com a Terra. Vocês estão preparados pro último dia da Terra, Pelo né? amor de Deus. Tá rolando, ele tá gravando dia 22, parece que esse tal de Planeta X vai bater na Terra amanhã, dia 23. Talvez esse podcast nem vá ao ar. Meu Deus do céu. Quem sabe não é o planeta do sensorito Paquito, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Aí ele chama, fala, não, beleza, vocês vão aqui, não sei o quê. Então, aí ele explica toda... Por que a gente tem problema com humanos? Porque humanos vieram aqui, a gente tem um mineral muito raro, e aqui a gente tem grande quantidade, e os humanos a gente viu na mente, as mentes deles se abriram pra gente, a gente pôde ver dentro da mente deles a ganância e o que ela ia levar pro nosso estilo de vida, ia destruir nosso planeta, blá blá É blá. engraçado a gente ver isso depois do episódio dos Aztecas, né? Que é justamente isso, né? A sociedade azteca se desfez, ela foi quebrada porque o homem branco chegou com a ganância dele e arrancou tudo que tinha, né, cara? E aí, tipo, aí tem isso, não sei o quê. E a gente tem um problema de uma doença que afeta várias pessoas, não importa a casta, mas não afeta os sábios. Senta aí. Coincidência. Que coincidência. Senta aí, pô, come um pouco, bebe um pouco. Você tá lá, mas por que você tá dando essa água comum pra eles? Da água dos sábios. Mas nisso, eu ia falar, pô, tá garganta aqui, tá pegando. Tá pegando aqui. Posso tomar um trago aqui? Pode, tá tranquilo, mas vai tomar o meu aqui, o meu é do bom. Basicamente assim, eles tinham uma água que eles serviam pra ralé e água boa. A água da ralé era tirada direto do Tietê. E a outra era tipo aquela água cara lá. Bonafontes. Não, aquela água super cara lá que tem. Nem sei o nome. É água de rico lá que tem gosto. Água de rico que tem gosto. Não, você tá sacaneando os caras que falam, não, água que serve pro povo é boa. Só que essa daqui é especial. A água do povo é boa. Por coincidência, eles andam ficando meio doentes, mas essa água é boa, hein? Relaxa, tá filtrada com carvão. E aí a gente chegou onde a Thaís queria falar. O Ian bebe da água, depois ele começa...
Talvez essa água meio espessa, que parecia gelatina, esteja me fazendo mal, né, cara? Mas pera, a água que ele tomou é a especial ou a normal? É fudida. Primeiro, ele ia trocar a água. Eles iam trocar as águas. Aí o Ian falou, pô, tô com sede, posso dar um gole dessa antes? Pode. É tipo criança. Tá de boa. É tipo criança que o pai fala, não pode beber água do chuveiro, que faz mal porque não é filtrada, a criança bebe e fica com caganeira depois. Sei. Foi o que aconteceu com ele. Ele Tá. bebeu água. Caralho, por isso que eu tenho caganeira até hoje. Você bebe água do chuveiro? Puta que eu pariu, velho. Que isso? Mentira. Claro, olha o Berchera aí, não por caralho. Né, então, e é isso. Então ele toma a água do povão, é ele isso, toma do água Tietê. Do Tietê Sensorita. E aí ele fica bom. Então, mas por que É porque a garganta tava pegando, ele queria Não. estar com sede, porra. É isso mesmo? Ele tomava zoada. Não posso beber? Pode. É que pra eles não é aquelas coisas, por quê? Porque é todo mundo que bebe aquela água. Mas não é todo mundo que fica doente. Porque tá achando que já era coisa do City Administrator. Isso. Então, não era, quem não era. sabe? Não era. Quem sabe? Será que não era? Será? Não era. Não, Será? a gente sabe, Será? a gente sabe que não era. A gente sabe mais pra frente que não era. Mas pra frente a gente sabe que não era. Porque eles vão dando pistas falsas, né, pra gente seguir Assim, também. o episódio inteiro ele é meio aquilo que você fala do whodunit, né? É. Ele é muito assim, quem tá vendo o arco inteiro e não tem vilão no arco, né? Não, Tipo, eles quem estão muito bonzinhos. O que tá acontecendo? tem uma alguma hora coisa estranha por tem, aqui, ó. tem uma hora que o episódio dá pra gente, o arco, né, ele dá pra gente assim, não, o grande vilão é o monstro que está na caverna super escura, Também, não sei o que. Aí você fala, beleza, o vilão tá ali. E aí chega uma hora que a gente vê que não é essa porra, não é o que tá na tal da caverna. Não. Então a gente continua, quem é? Aí começam as pistas falsas. O City Administrator envenenou a água, ela não envenenou, mas não era ele, era o alto escalão, não era o povão. Aí você fica naquela, né, Porque cara? o Administrator, ele não demora muito pra ele mostrar as asinhas dele lá e falar, não, pera. eu realmente não tô concordando com essa porra toda. Não, Ele sério? fica tramando lá contra o cara. Sério que não demora muito? Olha, vai vir esses caras aqui, eles vão sentar com o primeiro sábio pra tomar um vinho e comer um pão, beleza? Beleza o caralho, liga o desintegrador, mira nas 3 cadeiras que eu vou atirar no peito. Exatamente. Caralho, eles acabaram de chegar, eles literalmente tempo, né? nem sentaram. Nem e o sentaram, cara já mano. quer meter uma bala nos caras. Puta que eu Melhor pariu, prevenir cara. do que remediar, cara. Esse é literalmente sangue no zóio. Que nem tem, que Que ele nem tem zóio, o zóio é fundo porque tem sangue. Então. E aí ele é envenenado e aí eles descobrem que é um veneno de atropina. Atropina, né? É. Eu anotei aqui, tá certo? Isso que o antídoto seria café, tá certo Não, isso? é cafeína, o café. É, cafeína. Eles até falam no episódio. Não sei o que, de Não, cafeína. tem outras paradas de cafeína. E na hora eu brinquei, olha aí, é café, cara. O café é a cura de todos os males. Quero café! Quero café! Quero café! O loucão do café, ele só queria se prevenir contra os sensoritas. É cara. verdade. Tá brincando. Porque nessa nave Quem não tem pode julgar? Nessa nave não tem merda nenhuma. Desculpe. Desculpe. Aparece também o Dr. Joclinhos nesse episódio. Nesse episódio ele usa o Brain Specs, né? Eu Ele achei pega- bem que bonitinho. era do Hartnell, né? Ele provavelmente tá valendo alguma coisa de verdade. Então, na hora que ele bota assim, gente, é o Hartnell, com certeza. devia ser um óculos dele, Tipo, né? não é o doutor usando isso, é o Hartnell. Diz pra ler. Porra, mas o doutor não... Ah, velho. Assume pronto. É um trend É de... que é nem o Capaldi, né? Que ele usa um anel por cima da aliança, né? Que é a aliança. Não, É. tem vários, né? Esse lance do. Tudo bem que eu acho que o Hartnell precisava mesmo, mas isso meio que virou um certeza. trend, né? É. Porque o Hartnell usou, aí depois o quinto usou, aí depois o 10º usou, o Capaldi usa o escuro, né? É que uma coisa até engraçada que quando ele vira o segundo doutor, uma das coisas que mais dá detalhe, quando ele levanta, mostra o anel caindo. Então fica mais magro. Era um detalhe importante pro primeiro, que pro segundo já, pum, caiu. O primeiro tinha aquele anel de Silvio Santos, né? O anel grandão. Acontece, né? E é nesse episódio também que eles trocam de faixa. O City Administrator troca, né? Ele faz a luta lá e passa Faz da a branca pra azul. luta, né? É, tipo, E... Ele vira faixa preta no meio do episódio. faixa preta. todas as faixas são pretas ou não sei, aí preto em branco. Elas podem ser marrom, a gente não Roxo, sabe. marrom, sei lá que caralho. Só não pode ser cinza porque aí cinza apareceria, é mas... E ele tem um cúmplice ali, né, na história também, é um cara normal que tá ali. Que é o sensorita gordinho, né? É, Porque são vários atores de é o corpo. gordinho, Tem um é o que é gordinho. gordinho, será que tem um que é mais baixinho? Inclusive tem uma hora de luta lá, que um luta contra o outro, o gordinho é levado lá pra longe. Aí o outro dá um soco nele, nem parece que é soco. Ele dá um. É bem teatral. Ele dá um Jesus assim na cabeça do cara, pum, dá um socão. É Chapolin, né, bicho? É bem Não, Chapolin. tem umas atuações bem chapolinescas nesse arco Tem mesmo. sim. E a gente já tá num ponto aqui que eu anotei que o doutor já está indo pro aqueduto. E ele vai pro aqueduto. Sim.
Não lembro por que motivo ele porque vai. É a tal da caverna misteriosa que eles vão investigar com o lance da água. Eles morrem de medo dessa caverna porque lá é escuro e pra eles... Não, porque lá é escuro, ou seja, os sensoritas não gostam. Mas eles não enxergam direito. Eles não enxergam, eles têm medo porque eles não enxergam. E lá dentro tem um monstro que ataca e faz muito barulho. E eles também não gostam. Aí o doutor suspeita disso, ele fala, o problema está na água. A água vem do aqueduto e o aqueduto que vocês não podem entrar. Tá muito conveniente. Que é engraçado que é um trend que a gente vê que em todos os arcos eventualmente tem. Que é assim, eles chegam num lugar, aí tem um problema, eventualmente alguém é incriminado de alguma coisa, que nesse arco também tem, que no caso é o doutor. Quem matou o chefão foi o doutor, no final não é. Tem uma hora que o grupo da Tarde se separa. Sim. E parte vai pra um lugar meio cavernoso, né? Sempre tem uma caverna, né? A gente tem em Sindalek. Já apareceu muitas cavernas em Doctor Who e a gente ainda tá só no sétimo arco. O mito da caverna. A gente tem em Sindalek, a gente tem isso nos episódios dos Vord, a gente tem isso no episódio dos Aztecas, e a gente tem isso nesse também. No primeiro arco tinha um que era todo numa caverna escura também. Engraçado que a gente teve essa sensação quando a gente tava assistindo, né? Tipo, nossa, tá tudo muito parecido, né? Eles mudam de nome, eles mudam de planeta, mas o plot é diferente. A estrutura, ela contém vários elementos que se repetem. Os plots mudam, óbvio, né? As resoluções mudam, mas sempre tem elementos que ecoam um ao outro, né, cara? Outra coisa que sempre tem é aquela coisa de tipo, tem duas raças, uma alienígena e uma humana. Aí varia só do lado pra ver qual o lado que vai ser o maligno da vez. Se vai ser o lado humano ou se vai ser o lado alienígena. E sempre tipo, olha, tem um traidor. A nossa raça quer ficar de boa com a raça deles. Não, olha, eles são os filha da puta, eles são os traidores, tem que matar todos eles. Nesse caso, é o Sensorita, que é o administrador da cidade. É parte do Sensorita, essa que é a diferença. Esse episódio, ele tem mais similaridades com o Aztecas até, porque no Aztecas era a mesma coisa. A gente tinha pessoas boas nos Aztecas e pessoas ruins. Né? Nesse também, a gente tem sensoritas bons. Claro. Aquele sensorita principal, o primeiro lá que aparece. A maioria é do bem, né? Não, sim, mas é porque os que tem mais destaque, aquele normal, aquele primeiro que aparece, ele é sussa, ele não tá nem aí pra brigar com ninguém. Pacífico, ele é bem pacífico. Tem o primeiro sábio, ele é pacífico e tudo mais. Tem o segundo sábio, ele também é pacífico. Ele tem as suas ressalvas. Ele fala, olha, eu tenho desconfiança sobre os humanos, mas eu quero ver qual é que pra aí eu fazer o meu julgamento. O administrador da cidade, ele fala, não, é todo mundo filha da puta, eu quero meter bala em todo mundo. Sim. Fim da história. Eu quero pegar o cortador de queijo e derreter todo mundo. Né? Caraca. E uma coisa que eu acho muito interessante também, de novo, é desenvolvimento de personagem, que é o primeiro sábio, ele conversa muito com a Susan, que é ela que tem os poderes psíquicos, que é a coisa da confiança. Ele fala, eu não consigo acreditar que exista um sensorita que, a partir do momento que eles descobrem, fala, pô, tem alguém aqui dos sensoritas que tá ferrando com a gente. Ele fala, eu não consigo acreditar que tem um sensorita que tá fudendo o rolê. Ela fala, mas por quê? Fala, porque eu confio em todo mundo. Fala, todos são iguais pra mim, não importa a casta, não importa nada. Eu confio em todo mundo. Isso mostra a ingenuidade, né, na verdade, dos sensoritas. Você vai ver que aos poucos a gente vai vendo que, na verdade, eles são super, assim, tipo, nem um pouco perigosos. Eles não são perigosos. Eles são, em sua maioria, pacíficos. Não tem muita coisa do tipo, porra, quando eles se encontraram lá, o primeiro arco, os caras queriam matar. Toda vez que eles vão pra algum lugar, eles querem matar. Mas sabe por que eu acho que tem são super sussa. Esse lance da confiança? Porque eles são uma raça meio telepática, né? Então um sempre tá na cabeça do outro. Você meio que cria uma confiança com alguém que tá lendo a cabeça. Né? Mas o legal é que no meio disso tudo, o TARDIS Crew também não tá desconfiado de nada, né? Tá todo mundo muito assim, tipo, tá tudo bem. E eles começam a desconfiar de alguma coisa, começam a vir pistas quando o Ian é envenenado. E vocês lembram daquela hora que eles vão fazer o antídoto e o cara quebra o antídoto? Que é o administrador, né? Leva pro Ian. Beleza, o antídoto não chega. Nessa hora é engraçado porque assim, o cara... O antídoto não chega. O sensorita random chega assim, o doutor fica putaço. O doutor chega, leve isso aqui pro Ian. Aí o cara, beleza, ele pega, aí o administrador da cidade para ele no meio do caminho e fala,
que porra é essa? Ele, pra levar pro humano, pro Ian. Aí ele, pode deixar que eu levo, pode voltar pro seu posto. Aí ele libera o cara, vai e quebra. No chão. Mais pra frente no arco tem uma cena igualzinha que ele chega assim, que porra é essa aí? É um mapa pra levar pro doutor. É pro doutor? Pode, tá dispensado, pode deixar que eu levo. Ele vai e rasga o mapa, queima. Não, ele modifica. Ele modifica o mapa. Tipo, ninguém desconfia desse cara, né? É igual. Mas eu gosto da... Tem uma pessoa desconfiando, ou, quer dizer, ele não está desconfiando, mas ele está dando dicas pro público, que é o Homem John. Porque ele tá perturbado, mas o tempo todo ele fala uma coisa. Ele assim, murmura, né? Verdade. Ele murmura, conspiração. Aí todo mundo, o quê? E a Carol tá do lado dele, mas não tá entendendo nada, então, né? porque ele é um maluco. Tipo, olha aí, tá balbuciando loucura de novo. Olha que mas ele tá certo. Que eles até explicam. A mente dele se abriu pra gente e, tipo, veio muito fluxo mental, por isso ele ficou doidão. Quebrou. Mas o tempo todo ele tá ali. O véu da mente dele se ergueu e agora a gente precisa que ele fique normal de novo. Mas a coisa da confiança que tem, que de novo que tô falando aqui, é que, tipo, tem essa coisa da ingenuidade, tipo, eu confio em absolutamente todo mundo, porque não tem motivo pra eu desconfiar. E aí é aquela coisa que por mais que seja ingênuo, pega. Por que eu tenho que desconfiar dessa pessoa que é meu igual e tudo mais? Por que eu tenho que desconfiar? Tem uma hora que a Susan fala sobre isso. Ela fala, demora a ter confiança nas pessoas. Confiança não é uma coisa instantânea. Ela fala isso, não é... Confiança tem que ser construída e tal. Fica meio essa coisa de falar, porra, por que eu tenho que desconfiar dessa outra pessoa que eu não conheço? Mas por que eu tenho que desconfiar dele? Então, beleza, por que você tem que desconfiar? Mas por que você tem que confiar? Ao mesmo tempo, as duas coisas eu acho isso muito legal, cara. Por que ele confia? Por que ele tá, em tese, ingênuo ou cego? Né? Porque eles têm essa conexão mental. Né? Eles são ingênuos. E porque ele tá numa posição tão alta de poder que ele não consegue imaginar o motivo pelo qual alguém poderia vir a se tornar um traidor. Até porque a gente vê que é uma sociedade assim, ele não é o sábio desde sempre. Alguém já foi sábio antes dele. Então, pra ele, tipo, ele já tá acostumado com esse ambiente, com essa sociedade, e ele não acredita que alguém esteja insatisfeito com isso, porque ele não tá. Ele nunca teve. Então, pra ele é muito estranho alguém estar insatisfeito a ponto de fazer alguma coisa, tramar contra ele, né? E fica mais legal quando a gente pensa que quem insere esse pensamento na cabeça dele e, por consequência, na da sociedade inteira, é a Susan, né? Que era uma personagem que era tão meio que... por alguns episódios meio pano de fundo, né? E esse episódio ela tem essa curva bizarra de melhora. E ela passa essa melhora pra uma sociedade inteira, né, cara? Exatamente. Você passou pro líder, o primeiro sábio. Você passou pra todo mundo. É claro que ele vai pregar isso em todo mundo a partir de agora. Que ele viu que fala, porra, deu essa merda porque eu tava cego. Até porque a gente sabe que no final do arco ele fala, a gente vai seguir, tipo, ele libera a galera, ele fala, a gente vai seguir a sociedade diferente agora, não sei o que, melhor, não sei o que. Eu gostei também do motivo que eles deram nesse arco pra troca de figurino. É verdade, que rasga o... que o doutor ele vai no aqueduto, aí tem um monstro que ataca ele. Rasga o paletó. E rasga o paletó dele inteiro. Aí ele fala, aí quando ele volta, ele é resgatado por todo mundo, fala, então já que você perdeu seu paletó, eu vou te dar essa capa maneiríssima, cara. Ele até fala, fulano de tal disse que eu ficava muito bem de capa. Cara, e é muito bonito. E é legal que tem essa hora a coisa da acusar, que o administrador da cidade, ele e o comparsa matam o segundo sábio, e ele fala, não. Aí ele pega um outro carinha lá, o laranja, fala, fala que foi ele. Não, foi o velho, e ele pegou tal coisa e escondeu dentro do paletó dele. Ah, é? Dentro do paletó. Aí o Ian, você viu isso? Não, eu vi, ele escondeu dentro do paletó. É muito legal que o doutor, ele mostra a capa nova dele. Ele falou assim, ele foi dentro do paletó, mas o paletó dele se perdeu quando ele foi lá no aqueduto. Tem certeza que não foi na capa? Foi na capa. Aí eles falam, só que ele acabou de ganhar essa capa, eu dei a capa pra ele. Eu acabei de dar a capa pra ele. Não, é legal a cara que o Hartnell faz, tipo, com aquela capa dele. Olha como tu tá na merda, você não sabe nem o que você tá falando, senhor. O Hartnell fica muito bonitão de capa, né? Porra, fica maneiro. Ele gostou, ele tá felizão com a capa nova dele. Inclusive, ele tá sem os goleiros nesse episódio, né? Tá só com o centroavante. Tem uma parte que tá meio... Tadinho do Hartnell. Mas eu acho maneiro isso, que mostra que ele é mais cruzão do doutor dele. Todo esse lance acontece, essa cena toda do administrador tentar incriminar o doutor. Antes disso acontece duas coisinhas. Enquanto o doutor ainda tá dentro do aqueduto, ele descobre a Nightshade, né? A Belladonna. Que é a planta que eles usam pra envenenar as paradas. Isso. Que é uma planta que existe, inclusive, e é venenosa mesmo. Inclusive tem um quadrinho nacional muito bom chamado Belladonna.
Opa! Vamos falar aí? Vamos fazer assim. Uma leve propaganda. Tem um quadrinho nacional chamado Belladonna, que é de uma pessoa que é meio familiar aqui, pessoal do podcast, que é a Ana Recalde. É que eu nunca sei se ela assina como Ana Carolina Ana Recalde. Recalde. Ana Recalde, da né? Ana, e ela participa do podcast. Editora aí do Pago Comics. Sim, é muito bom o quadrinho. Já faz parte aqui da equipe, já participou de podcast com a gente e tudo Sim. mais. Então, ele encontra, né, esse negócio lá na caverna, sai da caverna, eles incriminam ele, e aí o Homem John melhora. Do nada. Do nada. Eles Bicho! estão fazendo um tratamento. A Carol tá lá do lado dele, preocupadíssima. Aí ele tá com aquela cara, Tenant on drugs. Dali a pouco ele sorri, né, cara? Não, vai demorar o tratamento, não vai demorar. Olha, tá bom. Ah, mas sabe quando você tá enjoado, assim, aí tem uma hora que você tá tão enjoado, desce aquele frio assim, você melhora? Eu acho que é tipo isso. Bateu assim, olha, Foi lá, tava nos aparelhos, gorfou, olha, deu tá de boa. aquela, opa, voltou aqui, botou o remédio na veia, quando começa a bater, olha, melhorou, bateu, posso ir embora. Bateu. Eu acho muito legal essa, porque, pô, beleza, você tava querendo avisar a gente de alguma coisa. Não, lembro que eu tava querendo avisar a gente de alguma coisa. O que era? Não lembro. Puta que eu pariu, cara! Dá uma raiva, bicho. Cavalo imundo do caralho! Era o único momento que você ia ser útil nesta merda e você... Filha da puta! Aí o doutor fala assim, olha, eu quero voltar pro aqueduto porque eu quero continuar investigando. Aí o Ian fala, não, eu vou com você e tal. Providencia lá as armas pra eles levarem. Aí o... Providencia a arma, providencia o mapa. Vai a eles bonitinho, beleza? Só que tá tudo... Tá tudo já alterado. Já manipulado ali. A arma é de A arma papelão. não funciona. Não, tipo, a arma de tirar o filamento, ou seja, ela não atira. Que É uma arma ótimo. deram uma arma sem bala e um mapa zoado. O mapa todo cagado, pô. Que deram o mapa do Chubby Cheese pra ele, de criança. Velho, what? Mas de qualquer forma, eles vão até, né, Eles se viram, a né? caverna e eles encontram os homens cavernas Não, lá. né? eles encontram o monstro, né? Que na verdade são Que não humanos. era monstro, que porra eram nenhuma. humanos que tinham sobrado da tripulação lá e que estavam. Que da primeira expedição que os humanos foram lá, era um grupo de 5, 2 queriam só ir embora e tal, e 3 não queriam, e de repente a nave explodiu. E os cientistas achavam que todos os humanos tinham morrido na explosão. Mas eles tinham ido morar no esgoto. Eles tinham ido morar no esgoto e ficar por anos envenenando a água dos caras porque eles não tinham televisão. O grande lance é que tudo é uma grande sucessão de coincidências de merda. Porque assim, o Ian, ele toma água envenenada que nem era pra ele. O lance é que os primeiros humanos que tinham ido lá na nave dos Sensoritas e tudo mais, eles estavam tentando se vingar dos Sensoritas, matando eles aos poucos. Porque eles achavam que eles estavam em guerra. E o Ian tomou uma talagada inteira desse veneno. Sem querer. Sem querer. Só que ao mesmo tempo que tá rolando essa merda paralela, tem o City Administrator tentando tomar e a gente acha que é ele o tempo todo e não é. É isso que vai dando uma pista falsa pra gente. A gente acha que é uma coisa e na verdade é outra coisa. Esse episódio ele é bem feito, cara, esse lance do não é, quem foi, qual é o problema de verdade. E aí eles chegam lá no aqueduto e tal, e o doutor chega pros caras e fala, não, vocês ganharam a guerra. Vocês ganharam a guerra, tipo, que os caras tá loucão. Vamos lá, tá tudo bem, vocês podem sair. Meu, o que for que eles falassem pros caras que era, tava valendo. Tava valendo, os caras estavam tão on drugs, eles estavam mais on drugs que o John. Eu achei que eles acreditaram muito fácil no doutor, que era um cara que eles nunca tinham visto na vida. Mas é que ele é humano, tipo, você só vê sensorita. Aí você vê um humano, em tese, né? Porque ele parece humano. Esse humano que vem do nada, que ninguém nunca ouviu falar, vocês ganharam a guerra, podem sair. Então, caralho, eles nem viram o sensorita pra ver se era verdade. Mas é um igual, cara. Gente, posso falar na boa? O que eu acho, a minha opinião sobre isso, é o último episódio. Corre com essa porra. Não, porque rolou 2 episódios sem merda nenhuma. Se eles fossem fazer os humanos desconfiarem, aí ia ter, tipo, traição. War não Games. Não é... Cara... War Games, 10 episódios. Eu tenho hora. Eu tenho hora, cara. Bora lá. Mas aí, enfim. Eu acho que esse núcleozinho que durou nem um episódio inteiro, no fim das contas, eles são o mais mal desenvolvidos desse episódio, assim. É muito rápido. De longe. Porque assim, vamos sair. Beleza, eles saíram. Era o Marapuca, o guerreiro... O guerreiro tava lá, matou um dos caras, prendeu outro. Acabou o arco. Acabou o arco. É que o arco, esse arco é muito assim. Tipo, você começa subindo numa linha reta normal, você tá numa estrada lisinha. Aí você começa a subir uma ladeira. Aí sobe devagar, você chega em cima.
E aí você desce a 1000 por hora e acaba. É tipo, acabou não, porque tipo... Ele não é bem equilibrado. Depois né? disso, tipo, Não, olha, o tem City um Administrator já foi desmascarado, já foi preso, já foi punido e não sei o que, pode ir embora. Acabou, valeu, galera. Não Tamo é em tão paz. rápido não, peraí, vocês estão acelerando. O cliffhanger do episódio 5 é a Carol sendo raptada, cara. Ah, tem o senhorita que rapta ela, mas isso também é mega rápido que resolve. Aí no outro episódio, o tempo todo, no episódio 5, a Susan vira pro doutor e pro Will e fala: inclusive pede pra ele trazer a Bárbara aqui pra baixo, tá? Aí, pergunta lá. Ela está na nave. Pergunta lá. Aí tem até uma hora que o doutor fala assim: não, vamos esperar, né? Fica chato perguntar agora. Vamos esperar que ela tá pegando voo agora? Segura mais um pouquinho aí. Ou atrasou o voo, ela tá vindo. As férias no Havaí, não sei o que. Não, nem sei pra onde ela foi. Mas, tipo, é muito assim: perguntas da Bárbara. Vai lá, pergunta lá. É pra lembrar pra audiência, tipo, galera, lembra que não é um trio, era um quarteto, isso aqui tem a Bárbara ainda. É verdade, ela está... E aí, moço? Onde ela está? Ela pode vir brincar com a gente? Pode. Eu permito. Eu permito. Ela está na nave. Lembra? E ela... Onde está a Bárbara? Na nave. Ela está na nave? Sim. Isso! Dora Aventureira, filho. Dora Aventureira com sensoritas. Então, enquanto o doutor estão lá embaixo, a Bárbara e a Susan estão lá em cima. Aí elas têm a brilhante ideia de, temos que resgatá-los. No sexto episódio, Elas percebem que era uma armadilha. E aí elas falam, bom, agora a gente que tem que resgatar. Aí a Bárbara desce com um sensorita, né? Sim, que é o de boa. Com um estetoscópio. E mantendo uma Desce o Homem John. Não, o Homem John? É o Homem John. Mas tem o sensorita que dá o estetoscópio pra ela. Que fica lá com ela. Que é o de boinha. Ela vai com um estetoscópio e ela... é a Susan que fica lá em cima com um sensorita. Que ela tem até o papo do alto, eu quero pertencer. Ela explica como é Gallifrey. E aí é nessa hora que... É engraçado, porque é muito besta a série clássica. Porque a série clássica, principalmente essa primeira fase... Fala besta, eles, né? Não, é que assim, eles se prendem nos detalhes práticos muito específicos. Tipo... eu estou mandando mensagem pra ela. Fala em voz alta pra ela ouvir. Tipo, umas coisas muito... Não, é tipo isso. É simples. Não, vou falar pra ela. Nossa, a conexão tá ruim. Bárbara, faz o seguinte. Enquanto você pensa, fala o que você tá pensando. Aí a Susan, nossa, melhorou, é verdade. Ok, Susan, então a gente vai seguir reto e aí no final a gente vai virar à direita. Ok, então a gente vai fazer isso. Porque o lance é que o público tem que ouvir o que a Bárbara tá transmitindo. Só que não dá pra fazer um voice-over, bicho. Até dá, mas... será que a Susan pensou que ela poderia não estar ouvindo na mente dela e sim nos ouvidos? Tem isso também, né, velho? Olha aí o outro plot twist. Porque é o tipo de coisa que, tipo, com a tecnologia que tem hoje, é um troço muito fácil de resolver. Naquela época dava. Não, naquela época dava pra fazer, mas é que eu acho que aquele orçamentinho. Na primeira temporada ainda era difícil fazer isso por causa da grana. Mas mais pra frente, nos anos 60 mesmo, assim, segundo o doutor, dá pra fazer voice-over de boa. Eu sei, mas é que essa primeira fase é muito assim. Eu concordo com ela, é engraçado. E também, gente, outra coisa, é o último episódio. Vamos correr com essa porra, já enrolamos pra caralho. A moça já saiu de Não dá tempo de voice-over, não. Não tem voice-over. Ela foi e voltou e vocês nem seguiram com esse plot, agora vai, porra. Pelo amor de Deus. Mas e aí? Ai, gente, no fim é final feliz, né? Feliz, Tudo acaba bem, o TARDIS Crew desmascaram o City Administrator. Eles conseguem desmascarar o Carol e John eventualmente volta pra Terra e vão se casar. O que acontece é o seguinte, eles conseguem desmascarar o Administrator lá, que é o grande filho da puta do episódio. Se eu não me engano, ele morre, né? Ou ele é preso, alguma coisa assim. Ele é preso. Ele é preso, né? Mas tem uma galera que... Tem uns sensoritas que rodam nesse episódio. Não, é só o segundo... É só o segundo... o segundo líder. O segundo sábio que ele morre... Porque o cara tá fazendo chantagem, olha, eu tenho tua família. Eu tenho tua família. Se você me ajudar, eu tenho tua filha. Eu vou matar todo mundo. É verdade. Enfim, o cara que é mal é preso. Aí o grande líder lá, o grande sábio, fala que ele vai seguir agora desconfiando das pessoas a certo ponto, que ele não vai poder ser tão simples assim. O Homem João. Eu acho que, de certa forma, quando você para pra pensar, é algo positivo, sabe? Foi o que eu falei. Porque você é um líder. Se você é um líder político até, você tem que contar com todos os cenários, né? Você tem que ter essa maldade de pensar, peraí, talvez alguma parte do meu povo não esteja feliz. Talvez eles possam vir a tramar alguma coisa, sabe? Não, de novo. De certo ponto, você pode até falar, puta, é ruim você desconfiar das pessoas sem nem julgar. Não, mas você não pode ser cego. Ruim, Exatamente,
Eu acho que assim, esse episódio ele mostra muito pra gente algumas coisas. Tipo, por exemplo, no começo a gente vê que tem muito uma estranheza da Susan em especial, pelo fato deles trabalharem com casta ainda e tudo mais. E aí a gente tem muito esse lance da aceitação da cultura alheia. Porque isso estava na cultura deles. E aí, por mais que ela ache estranho, ela aceita e ela aprende que funciona nessa sociedade e tudo bem. É que ela também já passeou, já viajou por vários planetas, ela sabe como funciona em outras épocas, em outros locais. Só que ao mesmo tempo que ela respeita a forma que a sociedade funciona, ela ensina uma coisa pra eles sem quebrar toda a tradição deles. Ela fala, legal, vocês querem ser assim pra sempre, assim que funciona? Joia. Mas tem que tomar cuidado com... Por exemplo, vocês não vão deixar isso repetir. Vocês não podem deixar outra pessoa tomar conta de vocês, por trás de vocês. Ela não tá cagando regra. Ela não tá falando, olha, isso que vocês estão fazendo é uma merda. A sociedade de vocês, o esquema que vocês têm aqui é uma merda. Faz assim que é bom. Ela ensina do jeito dela e funciona, né, cara? Isso é bacana. Se você quiser seguir, segue que dá bom. Mas se você quiser ficar na sua, fica na sua. Beleza. Que tem todas essas lições de moral que são bem interessantes. Sim, a gente tem, então, aí a sociedade aprendendo com os erros. A gente tem o Homem João e a Carol, né? Carol. E a Carol indo com a nave deles liberada, porque o senhorita falou, não, beleza, libera a nave deles aí pra eles irem embora. Aí tem a gente vê... Nem aparece de novo, aparece tão episódio ali lá. A gente vê a nave deles indo assim ao fundo, voltando pra Terra, né, lá do futuro, do século 28. Do futuro. É que esse é futuro mesmo, a gente não tá nele. E a gente vê o crew da TARDIS voltando pra Estados Unidos de novo. Inclusive a fechadura a gente já colocou de volta, viu, doutor? Botou, tá de boa, já encaixamos. Chamamos o sensorita Chaveiro aqui, ele já botou de volta. Isso. Como que deve ser a faixa dele? Aí eu não sei. Às vezes não tem, ele tem só o cinto cheio das coisinhas de... A faixa dele é o cinto. Não, verdade. Não, mas realmente tinha uns que não eram no peito. Os guerreiros eram no braço. O guerreiro era no braço. Tinha um que era no pescoço. Colar, né? Não, o pescoço era o City Administrator. Então o City Administrator, ele aí é o avant-garde dessa moda que tá agora. Isso que tá nessa moda agora de choker, né? Como é que é o nome disso? Eu achava que do casal era você que falava francês, Thaís. Eu arranho um pouquinho. Ele era mais à frente do seu tempo, e ele começou com essa tendência aí de botar a gargantilha, ele já usava, entendeu? As meninas hoje de 12, 13, 14 anos que usam gargantilha, tu tá imitando o City Administrator, cara. Tá aí. Botando tendências? Porque ele era o City Administrator. Ele era o City Administrator e também era o sensorita modista. Ele fazia Ele era o Jean-Paul Gaultier da Sense-Sphere. Exatamente. É que isso não deu pra falar no episódio, porque ele também correu, deu barriga. Já tava acabando. Pois é. Isso na verdade tem na versão estendida, que a gente vê que ele também trabalhava como guru da moda. Ele era o Tingan da sociedade da Sense-Sphere. Tá certo. Mas enfim. Tá certo. E aí a gente vê o crew da TARDIS voltando, só que no finalzinho, tipo, nos 45 do segundo tempo, tem treta. E tem mesmo, né? Porque a gente tem no começo do arco eles falando, olha, a gente começou brigando. Eu gosto disso, que começa de um jeito e termina o final exatamente oposto. E assim, olha, nós somos uma família agora, a gente tretava antes. Aí nesse final, você vê que a gente tá brincando que o doutor tava puto, ele tava loucão, e alguma coisa tá acontecendo que tá deixando ele muito estressado mesmo. Essa aventura, por mais simples que ela tenha sido, ela gerou o fato dele discutir com a Susan, que ele nunca tinha discutido, e dela ficar peitando ele. Então ele tava até a estampa de raiva, né? E aí tem uma hora que o Ian brinca que o Ian brinca aquela coisa de, pelo menos eles estão voltando. Eles vão pelo menos eles sabem voltar, né? Você tá falando que eu não sei dirigir minha nave? Vou te largar no primeiro buraco. Eu vou te largar no primeiro buraco, não sei o quê. Vamos, vai, liga aí essa porra. Liga essa merda e vambora. E o episódio acaba. O Ian fica meio com uma cara de, caralho, o que eu fiz? Cara, eu tô brincando. Isso? É brincadeira. Eu tô brincando. Tipo, claramente ele tá brincando porque ele tava dando risada, tava todo mundo... Tava um clima super de boa. E o doutor se estressou por nada. Não, e você vê que já teve outros arcos, outros episódios, que o Ian faz umas brincadeiras assim, tipo, quando ele casa com a caneca, essas porra. E o doutor, ele fica aquele irritado de amigo, né? Mas volta. Nesse não, ele tá puto mesmo, né? Que até ele fala, no caso lá da caneca, eu tô noivo, não sei o que, ele, como noivo, não sei o que, parabéns pelo seu noivado, doutor. Deixa disso, cala a boca, esquece isso. Então, isso é legal porque a série clássica, bem, vocês viram, né, até hoje, ela funciona desse jeito, né? O episódio acaba e em seguida já começa o outro, né? Todos os arcos são conectados direto, quase com uma linha contínua. Então a gente tem, tipo, o próximo episódio a gente sabe que já vai começar com um certo atrito. E aí fica aí, né, a espera
do próximo arco que tá pra começar, que na época pra eles era uma semana, mas pra gente vai ficar ainda um mês aí, até a gente chegar no Reign of Terror. Reign of Terror é o próximo arco. Que aí será o final da primeira temporada. É o finale da primeira temporada de Doctor Who. Sim. Esse arco tá faltando 2 episódios, né? Infelizmente foram perdidos tem pela um BBC. aí, mas vai dar pra fazer um podcast inteiro sobre Mas ele. antes da gente entrar em Reign of Terror, eu quero trazer poucas curiosidades sobre esse arco. É ótimo, eu gosto das curiosidades. Apesar da gente não ter uma qualidade de televisão muito boa aí, eles chamaram, né, o designer de produção, o Raymond Cusick. Olha aí. Ele que fez o design da cidade dos Sensoritas. E ele usou como inspiração o Antoni Gaudí, né, que é um artista espanhol, que ele ele usava mais coisas ângulos, né, curvas e não retas. É uma coisa meio aquele menino Niemeyer. Era meio Niemeyer. O menino Niemeyer. Nasceu e assistia aí. Mais um pouquinho o Niemeyer poderia estar lá no século XXVIII, porque ele resolveu parar antes. Fácil, foi próximo, né? É a primeira vez também que o doutor fala que não gosta de usar armas. Sim. É verdade. Se bem que a gente vai ver que em Gunfighters ele vai meio que largar isso de mão um pouquinho. Mas ele mencionou isso, né? A gente tem também a Companion Lucy Miller do 8º Doutor, que encontrou os Sensoritas já sim. quando ela viajou com o monge no áudio The Resurrection of Mars. Sim. Isso é bem legal de notar, né? Quer dizer... Companhia do 8º Doutor lá pra frente, os Sensoritas, eles são uma raça que não é tão explorada na série TV. Não é muito a gente explorada. Vê aqui e nunca Seria mais... legal, né? Eu gostei deles. Sim, ia ser legal ver a Jodie com eles, né? Ou algum episódio que tivesse eles e os Uds, né? A gente vê um embate assim, né? Porque eles não são... Em livro eles aparecem um pouco, apareceram em alguns quadrinhos e alguns áudios, mas até no universo expandido é meio ralo. Mas eu acho que até pela essa coisa de eles deram muito pouco, teve só essa tretinha aí, não sei o que, e nada. Mas é uma boa raça aliada. Mas eu gosto, eu também gostaria de ver eles em universo expandido e tal. Parece ser bem interessante. E como a gente falou, né? O próximo é o Reign of Terror. E na verdade, o Reign of Terror nem era pra estar nessa temporada, né? O Reign of Terror era pra estar na segunda já. Mas o lance é que assim, vocês estão vendo que a gente tá fazendo review contínuo, a gente tá falando, né? Essa primeira temporada não teve ato em nenhum momento. E já faz quase um ano de série ininterrupta. Porque a série não tinha interrupção, não era que nem hoje em dia. Bicho, são muitos... É quase um ano de série. Por isso que a galera tá tirando férias. Porque, eles estavam gravando sem parar. Entendam uma coisa, em toda a série clássica, de 63 a 89, a série não era que nem hoje, que... Hoje, 13 episódios por ano, né? Não por isso, mas assim, a gente tem esse lance atualmente das seasons, né? Tipo, a season hoje em dia, ela é uma estação mesmo. Ela passa ou na primavera, ou no verão, ou no inverno, enfim. Naquela época, a season, ela não era bem uma temporada, porque... De tempo, assim, não era primavera, outono, inverno. Não. Não existia final de semana que não tiver Doctor Who. É sempre Doctor Who. Mais pra frente, nos anos 80, a gente tem uma troca de dia, ela passa a ser no meio da semana, mas sempre vai ter, toda a semana vai ter episódio, não tem pausa. A pausa que eles iam ter ia ser de um mês, de 4 semanas. E aí o lance é que ia ficar um buraco muito grande do final dos Sensoritas pro próximo. Então o que eles fizeram? Vamos filmar já o próximo, já deixa gravado, já libera o elenco, libera a produção. E aí, quando voltar a segunda temporada, a gente ainda tem um tempo de respiro. Era meio chicote na época, cara. Então assim, ele na verdade ficou o hiato da série 1 pra série 2 de um mês. Da season. O hiato é um mês só. Sim. A segunda temporada já vai começar ainda em 64. Sim, porém, toda essa treta de lance de mas aí vai transmitir agora, esse vai ser o último arco, não vai ser o último arco, teve uma coisa boa, teve uma parte benéfica, que foi que a equipe de Doctor Who ganhou um estúdio novo, né? A barganha para esse lance foi ganhar um estúdio maior. A gente já falou disso, né? Eles já ganharam um estúdio maior, porque a gente já tem da Legmania, já tem quase um ano de série, ela já foi em tese renovada, porque eram só 13 episódios. Então, mas o preço justamente foi esse. Vocês ganharam um estúdio novo, beleza, mas você tem que fazer um arco a mais essa temporada. Isso, então assim, tá a todo vapor. É um sucesso e vamos continuar. Assim, nessa época já não existe mais papo de cancelamento. Já tá estabelecida, assim. Sim. Já tá estabelecida. Então assim, é bacana você ver que a série, ela, como a Thaís falou, né, a próxima temporada, a segunda, ela já começa no mesmo ano dessa, então não tem pausa, né? Você vê que só. A série, nesse momento, a BBC já tava começando a ver a galinha dos ovos de ouro nascer.
ainda era um pintinho. Agora já tava um galeto. É engraçado quando você para pra ver um galeto. Galeto é engraçado quando você para pra pensar, porque, ó, a gente tá em 2017 e a última a temporada acabou em julho. É como se uma temporada tivesse começado em agosto. Tipo, o hiato é um mês. Seria e a gente tem assim, hiato, a próxima temporada vai estrear no segundo semestre do ano que vem. É mais de 1 ano e meio. Cabe 2 temporadas de série clássica nesse tempo, cara. Sim. Eu vou te falar que se a série hoje tivesse o ritmo da série clássica, assim, de não pausa, a gente já estaria quase no 20º Doutor, sabia? Por aí. Sabe por quê? Porque naquela época tinha muito isso. Os atores, eles faziam uma coisa, se eles eram... Se tivesse o hiato de 16 anos, então... então... Não, mas eu digo assim, vamos supor que tenha tido o hiato de 16 anos, mas a série hoje, as séries em geral, elas funcionassem nesse ritmo sem pausa, né? A gente já estaria já lá pra frente nos doutores, por quê? Porque antigamente, os atores eles eram mais dedicados a um papel só, porque não tinha muitos papéis, não tinha tanto filme, não tinha tanta série, não era tão diversificado. A indústria não era tão... Exatamente. Hoje em dia... tecnologia, né? Sim. Um ator não consegue se dedicar tanto tempo a uma única coisa. Tirando esse pessoal de série médica que dura 40 anos, mas, tipo, a grande maioria dos atores, ela não tem essa disponibilidade de ficar, tipo... 4 anos direto fazendo a mesma coisa sem pausa. Até porque, né, é vida, né, cara? Então, assim, o Capaldi já não teria durado tanto tempo, o Tennant já não teria durado tanto tempo, o Smith não teria durado tanto tempo. Essa galera teria trocado... Não teria durado... Não, pera. Todo mundo ia ficar num ritmo quase do Eccleston, cara. Assim, 2 anos no máximo a galera aguentava. Outra coisa interessante de se notar, já é uma bobagem minha, mas faz diferença. Não, a série clássica era filmada em Londres. Sim. A série moderna é filmada em Cardiff, filmado... que é um buraco. É um buraco que eu gostaria de morar. É um buraco, é tipo assim, eu moraria nesse buraco fácil. Não, é tipo assim, é como se fosse, todas as séries, todas as novelas da Globo são filmadas em Rio e São Paulo. Porém, Doctor Who é filmado em Goiás. É tipo, é longe de tudo, entendeu? Querendo ou não, os atores que querem fazer outras séries, eles ficam presos em Doctor Who. Porque você quer fazer teatro, é Londres. Eu imagino mais ou menos assim. Você quer fazer outros filmes, é Londres. Ou Hollywood. Se Doctor Who fosse brasileiro, na época da série clássica, seria filmado no Rio de Janeiro, normal, cidade do Rio de Janeiro. Sim. Na série moderna é Maricá, que ela é filmada, entendeu? Isso. Não é nem Niterói, é no final, é Maricá já. Pior, sei lá, é muito maluco. É Santos, não é filmada em São Paulo, é filmada em Santos a série. Então, você estar fazendo Doctor Who hoje... Demanda muito. Demanda muito da pessoa. O Capaldi, ele é escocês. Sim. Ele viajava todo fim de semana. Pra Escócia. É longe, um avião, não dá pra ir de carro. Tava com dinheiro sobrando mesmo, porque vai bancar a passagem desse cara toda vez. Ele é o astro da maior série da BBC. Da maior série do mundo. Eles pagavam o Capaldi. Cara. Mas assim, não é só o Capaldi, é toda a equipe. Sim. É loucura, hoje é loucura, entendeu? Não tem como manter uma série o ano inteiro. Não tem como, gente. Nenhuma série hoje poderia ser nos moldes que era a série clássica, de tipo, olha, toda semana tem episódio. Não dá, gente. Não, e outra, hoje em dia tem coisas que tomam mais o tempo, por exemplo, tem evento, tem cobertura de coisas, tipo, o Capaldi, na época que ele tava filmando, ele não tava parando, porque quando era descanso, ele tava ele tava em palestra, ele tava, entendeu? Naquela época isso era mais suave. Começou a ter lá pros anos 80, 70, 80, entendeu? Então, né, ainda era muito confortável. O que pode ter hoje, toda semana, é desenho. É série animada. E mesmo assim com ressalvas. E ainda assim com ressalvas. Ainda tem descanso e é tipo, dublado e assim, tipo, bota um cara pra dublar, ele dubla tipo 3 episódios seguidos. Sim. Eles passam toda semana, mas o cara faz tudo numa vez só. Ou, por exemplo, a BBC, ela até ela completa a grade inteira o ano inteiro. Mas são várias séries revezando. Revezando e reprisando. Não é uma ou 2 séries, é uma caralhada de séries. Sim. Várias. Que são filmadas em locais diferentes, com equipes diferentes. Tipo, você não deixa uma equipe só alocada numa série o ano inteiro, pô. Não, e outra, até o próprio ritmo das séries, né? Não só o ritmo de transmissão, mas o ritmo dos episódios em si, né? Naquela época era uma coisa mais teatral, a gente sempre fala, né? Os arcos, eles são um molde que não é usado mais hoje. Quando tem, é veladíssimo, é 1, 2 episódios no máximo, entendeu? Ou no máximo uma temporada de 13 e não um arco inteiro seguido sem pausa, entendeu? Não, é totalmente diferente. Eu acho que o formato funcionou naquela época, né? Não, dadas as devidas proporções da época. Vou te falar que eu tenho curiosidade. Mas hoje funciona melhor assim. Vou te falar que eu tenho curiosidade de ver se a série resolvesse fazer isso de novo. Nossa. Agora com o Tiberium tem essa promessa da mudança extrema. A gente não sabe se vai ser algo assim. A gente não sabe se vai ter 13 episódios nas próximas temporadas, gente. Eu não sei. Eu quero mais. Eu topo. Eu topo mais, mas também tem o
isso ser menos, ser tipo 4, 5 episódios só. Vamos lembrar que continua sendo em Cardiff. A Jodie é uma mulher casada com um filho. Então, assim, né? É complicado. Ela tem um filho de 2... Filho ou filha, não sei, de 2 anos de idade. Então, assim... Não sei. Não, gente, não adianta, tipo, bota o moleque na série, bota a menina na série, tá tudo certo. Não funciona. Eu ia adorar, mas não, infelizmente. Mas imagina o doutor Companion, o doutor uma criança. Não, chega. Não, Crash não, tô de boa, cara. Stormageddon. Só se for o Stormageddon adolescente, aí até vai. Pô, ia ser legal, Mas enfim, tudo isso que a gente tá falando é só pra mostrar como o ritmo, né? As séries se mantêm, né? Doctor Who tá na nossa vida, a gente ama e tal, mas a verdade é que as séries elas precisam se adequar muito ao ritmo do mundo, né, cara? Né? Ela precisa... do tempo contemporâneo que ela passa, né? Exatamente. Mas aí muda um pouquinho daqui, muda um pouquinho dali, mas a alma da série sempre se mantém. Isso o mundo muda, a série muda, mas continua sendo exatamente, a série muda, mas ela sempre continua sendo a mesma. Essa é a beleza do Doctor Who, que eu sempre falo. E assim como tem sempre detalhezinhos que mudam e tal, mas sempre tem algumas coisas constantes, o que sempre é constante quando a gente faz um review de episódio, olha a nossa, que é sempre a nossa nota. Que agora, né, desde que anunciaram a Jodie, ela não é mais de Hartnell Capaldi, ela é de Hartnell Whittaker. Então eu vou perguntar pro Bárbaro, meu amigo, meu grande camarada, você que é o sensorita, o segundo sábio sensorita. Porra, não, cara, o segundo morre. Não, mas o segundo que não morreu. Depois da interferência deles, o próximo segundo que é de boa. Sentiu uma trairagem. Não, aí, você tá vendo? É o novo segundo sensorita. Qual é a sua nota boa saída. de Hartnell Whittaker para sensoritas, esse arco aí que tem os seus problemas, a gente gosta bastante. Tô te vendo, hein? Tô te vendo essa trairagem. Bom, agora vamos lá, minha nota. Esse arco, ele é legal, ele é divertido, ele tem o desenvolvimento da Susan, que é uma coisa muito boa, ele é muito legal. Mas como a gente falou, ele é um arco demasiadamente longo, ele tem uma barreira que ele não precisava ter. Assim, dá pra você fazer ele em 4 episódios. A coisa, exatamente o que você falou, tipo, tem a mesma cena do cara, ele vai entregar um negócio, não, para aqui, me dá, ele estraga. O City Administrator faz isso, tem muita repetição, tem muito nhenhenhê que não precisa, e o final, ele é muito abrupto, porque pra mim foi bem isso, gente, é o último episódio, corre, não precisa. Então assim, ou você fazia uma história tipo maior, só que dividida em 2 arcos, ou você fazia ele uma coisa de 4, só que assim, ao mesmo tempo, eu gosto dele, ele é legal, e pra mim, ele vale de 1 a 13. De 1 a 13, um Tenet recém-nascido. Olha, então um Tenet com as roupas do Eccleston. Um Tenet com as roupas do Barcelona. Vamos dar um 10 cravadinho. Um 10 cravadinho. 10 cravado. Beleza. Thaís, você que está se vendo aqui. Meu Deus do céu. Você que é... Deixa eu ver quem você é. Você não pode falar que ele é assessorita. Porque não tem isso aí. Lá não tem, né? Você que é a Carol do meu homem João, sou eu. Foi bonito. Qual é a sua nota? Com ela é isso, né? Comigo é o cara que morre. Não, mas não é o cara que morre, você é o novo segundo sensorita, pô. Cara, é o que muda no caralho. Agora ficou novo. Qual a sua nota, Thaís, de Hartnell Whittaker pra sensorita desse episódio aí que foi a primeira vez que você viu, inclusive. Foi a primeira vez, a primeira vez que eu tô vendo vários arcos da série clássica, na verdade. Eu acho que os Sensoritas é um arco legal, ponto. Tipo, é o episódio da semana. É gostoso, é divertido, entretém, acabou, morreu, fim, tchau, beijo. Morreu mesmo que morre uma galera. Então assim, tipo, é legal. Tem pontos altos? Tem pontos baixos? Tem também. É bacana. Mas assim, não é um episódio extraordinário. Então, eu não sei, quando eu tava assistindo, eu tava pensando que nota que eu vou dar. Eu acho que eu não vou conseguir passar de um Eccleston. Não é porque é um episódio ruim. É um episódio ok, é normal, é mediano. É um episódio mediano. É um episódio que, se você me perguntar daqui 3 anos, eu não vou saber o que é. Ok. Entendeu? Não é um The Daleks. Na verdade, eu até ia dar um Eccleston, mas falando aqui, eu lembrei de coisas legais que tinha. Aí eu falei, sobe pro Tenet. É legal, tem coisas bem legais. Mas, tipo, porra, é só um arco, sabe? Tipo, é bacana, é bonitinho. Okay. É legalzinho, eu gosto dos Sensoritas, eles são simpáticos, assim. Sim. Eu gosto, mas, de novo, não é a última bolacha do pacote. É um arco normal. Eccleston pra mim já tá de... Um Eccleston redondinho. Eccleston. Acabou de... É um Eccleston brigando com o Alton. Tem um 9. Pode ser. Nota tá bom. Quero saber de você, Fred Pavão, se você vai aumentar, diminuir essa nota. Então, Hartnell Whittaker. Esse arco, ele é assim, eu gosto de coisas nesse arco, por exemplo, aquilo que a gente falou, né? Eu gosto do desenvolvimento de personagens da Susan, eu gosto do design do sensor, eu gosto muito dos sensoritas, assim como eu gosto muito dos Vords.
mas eles têm esse problema que o Void é meio diferente porque eles eram um vilão mesmo, né? Mas os Sensoritas, eles são meio que uma raça que daria pra ser super mais explorada hoje em dia mesmo, ou na própria série clássica, né? E não usaram muito, e eu sinto falta, assim, porque eu gosto do design deles e eu gosto da possibilidade de episódio que eles podem gerar. Mas infelizmente isso não gera, e esse arco, foi o que você falou, ele é só um arco, né? E como o Barba falou, e como a gente falou durante o podcast, ele não é que ele seja ruim, ele é mal dividido. É assim, tipo, ele tem os 2 primeiros episódios bons, aí o meio é enrolado, aí nos 2 últimos ele é uma velocidade bizarra. É engraçado, porque eu não senti isso não, sabia? Sério? Eu senti bem equilibrado. Não, eu acho que a série clássica pegou um ritmo bom já. Não, nessa Se época... encontrou. Não, nessa época... E até na coisa que você citou, que a Carol foi sequestrada e tudo mais, ele falou, escreve um bilhete falando que você foi pra nave e não sei o quê. Tipo, ele olha o bilhete, o bilhete é falso, porque ela não foi e ela não faria isso. Acabou o problema. Então. Não sei, eu gosto do ritmo. De novo, eu gosto desse arco. Tenta comparar com Unearthly Child. Não, isso aí é um mó tempão depois. Eu gosto desse arco, eu acho que sim, a série tá se encontrando, ela tá sabendo o ritmo já, tanto que esse episódio é só 1 ou 2 episódios dele que são um pouquinho enrolados, o resto, o ritmo é bom. O problema é que por conta desses 2 episódios, meio que perde o ritmo que estaria perfeito, entendeu? É verdade. Eu fiquei muito entre um 10, um 8, uma de 13, né? Mas eu não queria dar um 9, eu acho que 9 já começa a ser demais, então vai um Doutor da Guerra, vai um John Hurt, 8,5. Não, de novo, não acho que é uma nota ruim, acho que é uma nota ruim. Tá bem tá acima da média por um episódio ok. Eu acho que é um episódio que poderia ter dado frutos muito melhores. Mas não deu. Ele podia ter tido uma continuidade dentro da série. Tipo, imagina se a série, a própria clássica, tivesse explorado eles, né? Sim. Tipo... então eu tô falando. Por exemplo, o Gates trouxe os Ice Warriors. Ninguém da moderna trouxe o Sensorites, que seria legal. Fica aí uma O Dave uma dica. só deixou eles juntos dos juntos com os Uds, mas eles nem são citados, né? Então... eu acho que assim, eu torço por um dia eles voltarem, porque eu gosto muito. Esse arco ele ganha também, porque tem descrições de Gallifrey, né? Isso é novo. Isso conta pontos novos, mas eu mantenho meu 8,5, acho que é uma nota justa. Tá o bom. que totaliza aí na nossa conta um 9,2, arredondando. Na média, então né? é um Eccleston ali... Segundo episódio do Eccleston, vai. É o Eccleston enfrentando... Fim do mundo. Um Eccleston no fim do mundo. Exatamente. O Eccleston flertando com a mulher árvore. Porque ontem foi dia da árvore, É né? verdade. Então é isso. Aí, ó, pronto. Largando-lhe um bafo na cara e ela gostando. Na verdade é um Eccleston. É o ar dos pulmões. É um 9. Um 9 de 13 pra esse episódio eu acho que é justíssimo. Tá ótimo. Pelo menos ao nosso ver. E pra vocês ajudarem a quebrar essa nossa média que nós fizemos aqui, nós precisamos da nota de vocês, que a gente sempre pede, depois também da nossa. Mas, claro que pra isso você vai precisar do caminho, você vai precisar aí do nosso endereço eletrônico, que é o nosso e-mail, que é o jeito que vocês pegam o estetoscópio e botam na testa de vocês, mandando e-mail pra gente, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Temos também o Facebook, que diferente dos mapas e das cartas ali do Sensorita, não são falsas, não são mal escritas, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drrubrasil. Temos também aquele pássaro que vem no vácuo do espaço, assim como o Sensorita e assim como o Freeza, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Temos também o Instagram e também inúmeras outras redes sociais, também somos Dr. Brasil. Você vai procurar Dr. Brasil, você sempre vai achar a gente lá. E a dica boa é sempre você seguir a gente pra você ficar por dentro de quando sai ou um DWRcast ou um Off-Topcast, ou tem alguma notícia bombante aí que vem saindo essa semana. Teve bastante coisa, né, cara? A gente participou aí de um podcast aí do pessoal do The Library is Open. Sim, inclusive fica o convite, se você é fã de RuPaul, de você RuPaul's Drag Race. Sim, a gente vai deixar linkado aqui, porque é um podcast muito legal, que a gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre o próprio programa RuPaul's Drag Race, é sempre bom a gente... Crossovers de RuPaul com Dr. Who. Sim, e crossovers com outros podcasts, que esperem o pessoal de The Library is Open aparecer por aqui, eventualmente. Com certeza! Eles são super convidados, a gente convida vocês a escutar lá também. Foi um prazer participar com eles, né? A gente gostou bastante e tomara que se repita mais vezes. Sim, sim. Então vamos lá, se você gosta de RuPaul, ou se você não conhece o RuPaul e tá querendo conhecer, vai lá, escuta. É verdade. É super bacana. Essa semana, né, como a gente comentou, né, esse mês ele andou meio atribulado, porque a gente tava com trabalho e tal, tudo mais, a gente acabou atrasando os podcasts. A vida real bateu a porta. Mas tem o Off-Topcast. Sabemos o tema do Off-Topcast? Não sabemos. Talvez não sabemos. A única promessa que temos, terá o Off-Topcast de Rick and Morty, assim que a temporada acabar. Mas ainda não acabou, mas ainda não acabou. Faltam, acho que 2 episódios. Então assim, esse mês, a última semana, terá o Off-Topcast? Não sabemos. Já sabemos o tema? Também não. Então fica aí um mistério pra vocês. Fiquem ligados nos nossos feeds e no nosso site, porque
pode ou não ter Off-Topcast ainda esses próximos dias. O grande mistério que fica pra vocês é, eles sabem de alguma coisa? Nós sabemos, mas vocês sabem que a gente sabe? Não. Vocês não sabem, eles não sabem, ninguém sabe. Mano, nem eu tô sabendo de mais nada. Fique ligado que talvez tenha alguém saiba alguma coisa. Ainda tem um Topcast essa semana, não temos tema ainda. Se você tiver, mande por e-mail, será muito bem-vindo. Com certeza, mande suas sugestões. Mas de qualquer forma, até semana que vem, até o próximo DWRcast. Tchau, tchau.